Bom, então acabei de iniciar aqui a gravação da nossa aula. Então hoje a gente vai dar continuidade aqui para a nossa disciplina de Engenharia, Ciência e Tecnologia. Então hoje vai ser aqui a nossa aula 4 e a gente vai continuar vendo então na semana passada, né? A gente estava vendo os conceitos de ética e tudo mais, como que funciona a ética e a moral dentro da parte de engenharia. Então a gente viu ali todos os processos, por exemplo, relacionados com o desenvolvimento, né, da profissão e as normas que vão estar regendo o profissional propriamente dito, atribuindo para eles os direitos, os deveres, as obrigações, o que você pode, por exemplo, estar esperando ali, né, com relação ao respaldo legal da sua profissão e dos órgãos que vão estar controlando basicamente a sua profissão e o que você precisa estar obedecendo também, tanto você atuando como profissional independente, digamos assim, como profissional autônomo, e também como você está quando você estiver trabalhando ali, por exemplo, dentro de uma empresa. Então a gente viu lá que, por exemplo, você sempre tem que estar promovendo, né, o máximo de informação possível para o seu cliente. Então, se existe ali um resumo, né, do que a gente poderia, uma frase que resume o que a gente poderia estar, que a gente falou na última aula, seria fornecer a maior quantidade de informações para o cliente para que ele seja capaz de estar julgando ali se o que você está oferecendo para ele vai ser adequado ou não. Evitar, por exemplo, fazer aquelas vendas, né, onde você ali por estar omitindo algum tipo de informação ou por você estar tentando manipular a linha de raciocínio do teu cliente, você vai fazer uma venda. Isso não é o interessante do ponto de vista profissional, do ponto de vista legal. Então não é legal você fazer isso. Assim como quando você está ali dentro de uma empresa, por exemplo, você tem que estar ciente de que você vai ter que obedecer, obviamente, às normas daquela empresa. Então, embora, claro, você ainda tenha que obedecer às recomendações legais, né, que são fornecidas para a profissão, cada empresa tem regulamentos que regem, que disciplinam basicamente, né, o desenvolvimento das suas atividades. Então servem como um molde ali, né, para estar baseando os seus funcionários para estar utilizando, então para estar promovendo a maior qualidade possível ali do seu serviço e o melhor atendimento para os seus clientes. Não necessariamente, né, a gente for pensar no conceito de melhor, seria, por exemplo, o melhor produto, mas o produto que esteja mais alinhado ali de acordo com as necessidades de acordo com o que a empresa quer estar promovendo. Então, se ela quer promover, por exemplo, a questão sustentável, se ela quer promover algum outro tipo de conceito, é ela que vai estar delimitando aquilo ali, e você, como funcionário, vai ter que estar atento, né, para atender aquilo ali da maneira adequada, mas obviamente sem desrespeitar ali as condições que são impostas para a gente pelo, pelo CONFEA e também pelo CREA, né, que seria o nosso conselho ali mais localizado. Então aqui só os meus contatos gerais, como comentei, sempre vou deixar ali, do professor Fabiano também, da coordenação. Então, caso ainda tenha alguém com problema ali com relação à grade e tudo mais, tenta lá marcar com ele. Quanto antes vocês marcarem, antes ele vai resolvendo, né? Então só pra gente ficar atento já nesse quesito. E aqui, né, tem uma informação já um pouco mais relevante pra gente. Então vocês podem ver que a avaliação oficial está chegando perto. Então, se vocês forem notar, a gente tem só mais aula da semana que vem e daí já é a nossa avaliação. Então, revisa ali o conteúdo, né, tudo certinho, ficar atento com relação a isso. A provinha, a primeira delas vale 1.000 pontos e a segunda, lá do segundo bimestre, ela vai valer 4.000 pontos, mas isso não quer dizer, por exemplo, que vai ser cobrado conteúdos diferentes. Não, é uma separação apenas que foi feita. A segunda acaba sendo um pouquinho mais pesada, né, porque a gente acaba acumulando bastante conhecimento ao longo do semestre, mas aqui então nesse primeiro bimestre eu vou estar cobrando a matéria relativa às unidades 1 e 2. Então na semana que vem a gente vai pegar bem firme ali na unidade 2, na seção 2.2, na seção 2.3, que são sessões bem curtinhas e ainda vai sobrar um tempinho ali para a gente revisar, pelo menos um pouquinho, ali uma meia hora, os conceitos que a gente viu ao longo do bimestre. Então é bem importante ali que vocês compareçam para quem quiser, né, na verdade, para estar revisando ali um pouquinho do que a gente viu para ficar um pouco mais simples ali para a nossa avaliação. Então,
só para vocês ficarem atentos aí, né, para se programarem ali já para a semana do dia 6, porque vai ser a semana de avaliação oficial. Então, provavelmente vocês vão ter de todos os professores, de todas as disciplinas que vocês estão fazendo, a avaliação vai ser mais ou menos naquele período. Não sei exatamente a data, né, dos outros professores, mas então vai ser mais ou menos por ali. Então, hoje a gente vai estar falando, né, mais especificamente na aula de hoje, né, a gente vai estar falando de novo, só que agora de uma maneira mais aprofundada com relação à metodologia científica. Então eu já tinha falado alguma coisinhas para vocês, né, do que é basicamente a metodologia científica, mas eu tinha falado algo bastante superficial. Então hoje a gente vai ver mais especificamente com definições, né, mas para falar o detalhe, né? Então a gente vai ver as definições de como que funciona, que é metodologia científica, para que a gente utiliza, como que a gente utiliza. Então a gente vai ver antes de chegar nisso as questões ali do que é ciência, para que serve a ciência, para que vocês como profissionais de engenharia, por mais que vocês não queiram, vocês vão ter que estar envolvidos com ciência, isso é inevitável. Você pode ali até optar por se tornar um profissional. Ah, não, mas eu só quero ali pegar o diploma e só isso. Mas você vai acabar se tornando obsoleto com o tempo. O engenheiro nunca pode ficar parado com o seu conhecimento parado. Você sempre vai ter que estar buscando conhecimento novo, né? Desenvolvendo ali processos novos, e para estar fazendo isso você vai depender basicamente da ciência. Então, de uma forma ou de outra, você vai estar envolvido com esse meio inevitavelmente. Então depois disso ainda a gente vai ver nessa aula, eu vou mostrar um pouquinho para vocês ali que é um artigo científico, como que a gente olha um artigo científico, que a gente deve buscar de informação no artigo científico, e depois vou passar um trabalhinho para vocês relacionado exatamente com isso, com um artigo científico. Vou pedir aí para vocês fazerem uma interpretaçãozinha de um artigo científico que vocês vão poder estar escolhendo. Mas então vamos lá. Então, como eu já estava comentando com vocês, né, ao longo ali do desenvolvimento de toda a humanidade, então desde que o ser humano se deu por ser humano propriamente dito, então quando o primeiro Homo sapiens lá tomou consciência de si, basicamente, filosofando aqui um pouquinho, mas então desde que o primeiro Homo sapiens lá ele pegou e teve a noção de que ele era um ser vivo, ele observou e ele conseguiu identificar ali que ele tinha mãos, que ele tinha raciocínio lógico, que ele conseguia pensar nas coisas, a gente começou a produzir novas tecnologias. Então, óbvio, já existia, né, tecnologia antes disso, mas aí o processo acabou sendo passou a ser mais consciente. Então, de acordo com as necessidades que foram surgindo, ou antes mesmo tentando prever as necessidades ali que iam surgindo, né, o homem começou a desenvolver já algumas soluções. Então, de uma maneira geral, antes de ter essa consciência, surgia o problema, e a partir de então as pessoas, os humanos lá, né, começavam a racionalizar e tentavam encontrar uma solução para aquele problema que eles tinham identificado. A partir daí, não. A partir daí, um novo processo acabou surgindo, onde os humanos olhavam lá os problemas atuais que eles já tinham, e eles conseguiam ter uma noção, pelo menos prever um pouco dos problemas, dos desafios, né, que eles teriam ali de algum tempo para frente, alguns anos, algumas semanas, seja o que fosse. E a partir disso, então, começou ali o surgimento da profissão da engenharia, onde a gente tenta prever, né, a gente tenta antecipar os problemas ali que a gente pode ter, não só problemas relacionados, por exemplo, a situações emergenciais. Não, podem ser problemas pontuais, por exemplo. Ah, eu sei que o inverno está chegando, no caso deles, né? Sei que o inverno está chegando. O que eu preciso fazer para estar me preparando para esse tal de inverno? Quais são as condições ali que eu já sei, eu já verifiquei que existem, por exemplo, eu já tenho a experiência dos invernos anteriores. O que eu preciso estar fazendo então para preparar o meu grupo ali, né, para estar sobrevivendo esse inverno? Então, a partir disso, já foram elaborados ali, não, eu posso trabalhar com algum tipo de ferramenta que vai estar me auxiliando. Então, já começou o desenvolvimento ali desses processos que nada mais são do que engenharia. Por exemplo, ah, não, eu vou precisar de um determinado tipo de abrigo que é mais eficiente. Eles iam lá, buscavam esse outro tipo de abrigo. Então, a profissão da engenharia civil, não estou acostumado a falar, mas da engenharia, nada mais é do que vocês buscarem ali uma solução para algum problema que vocês têm, talvez antecipando esse tipo de problema, para que a função, né, do engenheiro seja plenamente exercida.
Então vocês vão estar identificando ali, vocês vão estar vendo a tendência do que está acontecendo, vocês vão estar vendo os eventos anteriores que já ocorreram para estar tentando manipular os eventos, né, para vocês conseguirem ali desenvolver então uma solução, propor algum tipo de trabalho para então, enfim, né, estar conseguindo avançar tecnicamente ali com o que a gente está elaborando. Então, a cada dia vão surgindo tecnologias partindo desses princípios. Tecnologias, produtos, serviços, processos. A cada dia, todos esses materiais, esses materiais intelectuais que a gente comenta, eles vão surgindo e vão sendo aprimorados. Então, mesmo vocês ali, vocês entraram, né? Eu acredito que a maioria de vocês entrou no começo do ano na graduação. A tecnologia que existia ali quando vocês entraram na graduação já passou por um processo evolutivo. Então, a cada dia que vai passando, a tecnologia vai sendo desenvolvida, vai sendo aprimorada. Por exemplo, né, a gente tem ali a questão dos painéis solares, que é uma tecnologia que muita gente considera nova, mas ela já vem sendo aplicada há alguns anos. A diferença é que, por exemplo, há 10 anos atrás, embora ela já existisse, por que ninguém usava praticamente? Por que ela era muito pouco usada? Porque a eficiência que ela tinha era relativamente baixa, então não era ainda tão interessante. O processo construtivo acabava tornando ela um pouco cara, os materiais e tudo mais, e até mesmo a questão ali da consciência pessoal. As pessoas não tinham essa noção tanto da questão ali ecológica, né, que você vai estar contribuindo um pouquinho para estar reduzindo a emissão de gases e tudo mais, para estar melhorando as condições da natureza, e também a questão econômica. Então as pessoas não tinham essa noção ainda muito do que é isso, para que vai, por que isso aqui vai estar me favorecendo. Hoje em dia isso já está mudando bastante, então vocês veem, né, que tem muitas empresas já trabalhando com a questão da energia solar, da aplicação ali de placas solares e tudo mais. Cada dia mais está surgindo. Por quê? Porque a tecnologia empregada na produção desses serviços, na execução desses serviços propriamente dito, ela vai evoluindo ao longo do tempo, então vai melhorando as condições. Então, a cada dia que passa, isso vai sendo melhorado e vai sendo empregado em cada vez maior escala. Por que acontece isso? Porque tem cientistas lá, pessoas, né, que estão trabalhando no desenvolvimento, desde processos para baratear a produção dessas placas solares, por exemplo. Tem pessoas trabalhando ali para melhorar a capacidade de captação de energia para transformar em energia elétrica, de energia solar, né, para transformar em energia elétrica. Então, os processos ali que vão sendo envolvidos para que estão relacionando, né, toda essa atividade, vão sendo desenvolvidos dia a dia. Outra coisa, por exemplo, que ninguém pensa como ciência, mas a questão econômica. Então, a questão dos fluxos de projeto ali que vão sendo elaborados, os processos, a compra de materiais, o desenvolvimento de materiais, todo esse processo econômico também envolve a parte de ciência, porque são cientistas de dados ali que estão avaliando quais são os processos mais eficientes possíveis para eu estar otimizando tudo isso aqui para que eu consiga reduzir custos. Então também é função do cientista. Um cientista ali que não trabalha necessariamente em um laboratório, mas ele não deixa de ser um cientista que vai estar trabalhando ali com esse mundo de pesquisa e tecnologia. Então tudo isso está interligado de uma maneira que é impossível praticamente a gente estar separando. A gente é muito condicionado desde criança a separar, por exemplo, ah não, ciência é coisa de escola, é relacionado a coisa de estudar, coisa de pessoa que vai vestir um jalequinho branco ali e vai para o laboratório. Ciência não é isso. Então aqui a ciência, né, vou dar uma de Capitão Nascimento, mas do latim ela deriva da palavra scientia. Então ali a ciência que vem lá do latim, ela está relacionada com a palavra conhecimento. Então na verdade qualquer atividade que uma pessoa vai estar desenvolvendo, qualquer função ali que a pessoa vai estar desenvolvendo, que esteja agregando algum tipo de conhecimento, que o conhecimento com relação àquele material que ela está verificando, que ela está estudando, propriamente dito, esteja produzindo algum tipo de conhecimento. Então, por exemplo, a partir do momento que vocês ali se determinam a começar a pensar, por exemplo, na otimização de algum processo, na criação de algum tipo de produto, mesmo na criação de uma empresa. A partir do momento que vocês estão trabalhando ali em uma questão de inovação, então que vocês na sua empresa ali que você está criando, você pensa, não, mas se eu fizesse processo diferente, embora ninguém tenha utilizado ainda esse tipo de processo, será que não pode dar certo? Será que se eu aplicar esse processo e verificando ao longo do tempo e testando ele ao longo do tempo e ele funcionar, isso não seria interessante para mim?
A partir do momento que você faz isso, você está literalmente fazendo ciência, você está testando uma metodologia nova e você está contextualizando ela ali dentro de algum outro tipo de serviço. Então, a partir do momento que você consegue aplicar, ou até mesmo antes de aplicar, você está estudando aquela situação, você está promovendo a ciência, você está produzindo algum tipo de conhecimento que vai ser utilizado posteriormente por você e também por outras pessoas. O conhecimento ele é uma matéria bastante complexa, né? A partir do momento que a gente pensa, o conhecimento que eu produzo é meu, mas quando você produz o seu conhecimento, você precisa expor ele para o mundo para comprovar que ele é seu, né? Porque senão, teoricamente, ele não existe. Se você tem um conhecimento e guarda para você, na teoria ele não existe, né? Na prática ele não existe, porque você está lá com o conhecimento guardado e ninguém tem aquela informação além de você. Então você pode falar, ah, eu conheço tal coisa, mas se você não falar o que você conhece, as pessoas vão, ah, você está mentindo, né? Você não conhece nada, você está de papo aí pra gente. Então, a partir do momento que você expõe aquele conhecimento que você teve, embora existam mecanismos legais ali e tudo mais, é muito difícil você evitar que uma pessoa, no mínimo, se baseie naquele conhecimento que você produziu para produzir o conhecimento dela. Então, esse ciclo ali, né, que vai sendo gerado, ele vai avançando, mas o conhecimento acaba sendo compartilhado de uma maneira ou de outra. Então, o conhecimento ele acaba sendo um processo cíclico, acaba sendo um processo ali de desenvolvimento gradual que vai acontecendo ao longo ali de cada etapa, né, de conhecimento que é gerada. Então, esse é um processo bastante significativo, por isso que a gente tem que trabalhar, né, dentro das melhores condições possíveis para estar sempre avançando essa questão da ciência, essa questão da tecnologia que a gente vai desenvolvendo. Mas como que a gente vai fazer isso? Como que a gente pode, né, trabalhar com essa questão do conhecimento para essa minha ciência que eu estou desenvolvendo, ela ser factível, para não ser um negócio, por exemplo, que vai ser contestado daqui 2 semanas. Então, por exemplo, como assim contestado, professor? Por exemplo, eu produzo ali um determinado tipo de material. Eu vou lá, eu sou, por exemplo, ali, trabalho em uma empresa que trabalha com desenvolvimento de materiais, por exemplo, e eu vou lá e faço um determinado tipo de, sei lá, um tipo de tecido, vamos dizer, uma coisa que seja mais palpável ali pra gente. Então eu produzo um tipo de tecido que, né, teoricamente é a prova de bala. Então eu vou ali e eu falo, não, esse tecido aqui é a prova de bala. Mas eu vou lá e faço um teste todo torto, então eu uso um revólver que já está meio estragado, uma bala que não tem capacidade de perfuração, alguma coisa assim, e faço lá os testes e falo, opa, esse tecido realmente é prova de bala. Só que a partir do momento que eu faço isso, eu utilizo ali um teste todo errado, eu uso um revólver que está descalibrado, uso uma bala que não tem capacidade de perfurar, não fura nem água, né, como as pessoas dizem. Então a partir do momento que eu faço um teste ali que todo estragado, já um teste todo errado, isso não tem validade científica. Por quê? Porque eu não estou utilizando ali conceitos que já foram verificados anteriormente, que são realmente eficazes, né, para estar comprovando um determinado evento. Então, por exemplo, para testar esse evento, eu teria que usar as condições ideais, que já foram verificadas em outras situações. Por exemplo, um revólver calibrado, não necessariamente um revólver, qualquer arma calibrada, uma bala com especificações corretas, distâncias corretas para estar fazendo a verificação, né? Distância de tiro ali, por exemplo, para estar verificando. Resistiu a todos esses elementos com todas as condições bem rigorosas pré-estabelecidas? Então, beleza. Então aí eu vou poder falar que era prova de bala. Mas da maneira que eu testei, não. Então é exatamente isso que a gente precisa para estar conseguindo conferir, né, a relevância que a gente quer para os nossos testes, para as nossas verificações que a gente vai estar fazendo. E isso basicamente chama-se metodologia científica. Então, partindo de princípios lógicos que a gente vai estar verificando, então uma sequência racional ali que a gente vai ter bem pré-estabelecida, a gente consegue verificar parâmetros que já foram testados anteriormente, então sequências de ensaios que já foram testadas, nesse caso, né, da prova de bala. Então, sequências, quantos tiros eu preciso executar sobre esse meu material para a partir de então eu poder falar, não, ele realmente é a prova de balas. Então, ou a distância, por exemplo, o tipo de bala. Então, vários fatores ali que eu vou testando para comprovar isso. Isso aqui vai se chamar metodologia científica. Então, basicamente uma sequência, né, uma, uma padronização dos testes que eu vou estar realizando para que eu consiga, então, estar determinando a qualidade ou as propriedades propriamente ditas daquele material.
Então, aqui, essa produção do conhecimento que a gente está verificando, que eu estou comentando com vocês, ela pode ser dada principalmente de três maneiras. Então, aqui a gente está trabalhando com um conceito aristotélico, né? Então, literalmente do Aristóteles. Ele tratava, então, o conhecimento, a investigação do saber propriamente dita por meio dessas três causas iniciais. Aristóteles, ele foi muitas coisas, e uma das coisas foi filósofo, então por isso que ele trabalha às vezes com esses termos, né, mais diferentes, assim como por exemplo as causas do saber. Então o que são as causas do saber? São basicamente as relações, as ações que um ser humano pode estar fazendo que literalmente geram o saber. Então as causas do saber é mais nesse sentido. Pra gente causa, né, tá relacionado ali basicamente, a gente hoje em dia trabalha com causa meio que como se fosse uma coisa, qual é uma coisa ruim, né? Qual a causa disso está acontecendo, qual a coisa do tipo. Mas não, aqui a causa é basicamente o princípio daquilo ali que a gente vai estar trabalhando. No caso, seria os princípios do saber. Então, quais são esses princípios do saber? O primeiro deles que a gente vai estar visualizando seria o conhecimento por experiência sensorial direta. Então, esse conhecimento por experiência sensorial direta está relacionado ali com basicamente o que a gente consegue inferir daquela situação, daquele objeto, a partir da nossa experiência individual. Então, eu, como pessoa, vou chegar, ficar de frente ali com um determinado objeto, vou pegar nele, vou apertar ele, vou ver qual que é a textura, vou ver quais são as dimensões, vou ver qual que é a sensação, se é calor, se é frio. Então, eu vou estar basicamente apalpando esse objeto ali para estar verificando o que ele é. Então, a partir disso, eu vou ter a minha experiência para estar construindo um conhecimento acerca daquele determinado objeto. Então, vamos supor que é um cubo aqui, um cubo de gelo, por exemplo. Então, ao eu pegar esse cubo de gelo, eu vou conseguir inferir, por exemplo, as dimensões dele, eu vou conseguir verificar, opa, esse cubo é frio, ele está roubando calor ali da minha mão. Então, eu vou conferindo ali esse objeto e vou extraindo informações a partir disso. Aqui eu estou falando de um objeto, mas pode ser, por exemplo, uma ação também, um determinado evento. Então, por exemplo, a aurora boreal. O que as pessoas conseguem observar da aurora boreal? Então, elas vão lá, elas conseguem observar, por exemplo, que tem uma movimentação de luzes, que não é um negócio bem definido. Então, a partir disso, a pessoa vai investigando e o que ela consegue observar é basicamente a informação que ela tem para a partir daí estar construindo o seu conhecimento. Então, isso aqui vai estar restrito especificamente ali à experiência individual de cada um. Então, basicamente, você consegue estar informando o que você está vendo. Você não tem informações além daquilo ali. Você não teve algum outro tipo de teste, você não teve algum outro tipo de concepção a partir daquilo ali. A partir do momento que você tem, que você observa, que você consegue pegar, é aquilo ali que você vai estar trabalhando. E esse vai ser o nosso conhecimento ali por experiência sensorial direta. O segundo tipo de conhecimento vai ser já o nosso conhecimento técnico. Então aqui a gente já vai ter algumas características um pouquinho diferentes. Então aqui para o conhecimento técnico a gente já vai estar trabalhando ali com a questão das leis gerais que vão estar regendo a toda a física, né, que vai estar englobando ali o nosso objeto ou determinado evento que a gente vai estar verificando. Então, é, basicamente a gente vai pegar ali o conhecimento que a gente acabou de adquirir por experiência sensorial direta, então o que a gente conseguiu observar do objeto, as texturas, a sensação, a forma dele, e a partir disso então a gente vai agregar com o nosso conhecimento ali que a gente adquiriu ao longo de todos os anos, né, que a gente não pode pensar somente, por exemplo, em você como indivíduo. Aqui a gente está pensando na sociedade, então o conhecimento que a sociedade adquiriu. Então não importa se, por exemplo, você não conhece uma equação de física lá que talvez pode explicar, mas a sociedade conhece aquela equação da física. Então a partir disso a gente vai pegar aquele objeto, a gente vai observar, a gente vai entender tudo dele e a partir de então a gente vai tentar verificar quais são as leis que vão estar regendo as ações desse objeto. Esse objeto ele tem rodinhas, ele consegue andar, por exemplo, ele desliza, ele voa, ele faz o quê? Então, a partir disso, eu vou ter essa observação inicial, então eu vou estar utilizando o conhecimento técnico que a gente agrega, né, desde sempre ali na nossa vida e na sociedade como um todo,
para estar tentando explicar um pouquinho, pelo menos inicialmente, ali, o que vai estar acontecendo acerca desse determinado objeto ou desse determinado evento. Então, o nosso conhecimento técnico, propriamente dito, a gente vai ter ali, vai precisar do conhecimento das leis, né, que funcionam para estar conferindo então as propriedades dessa observação. E por fim, a gente vai ter o nosso conhecimento teórico. Então, aqui um pouquinho diferente do nosso conhecimento técnico, a gente vai trabalhar tentando entender acerca daquele objeto, ainda acerca, né, desse princípio aqui que a gente estava vendo, que a gente obteve por experiência sensorial direta, a gente vai estar utilizando esses conhecimentos iniciais que a gente teve ali para estar tentando verificar por que esse objeto existe. Não necessariamente por que ele surgiu. Pode ser porque alguém colocou em cima da tua mesa. Mas o porquê, por exemplo, que aquele objeto é dessa forma, por que ele tem esse formato, por que ele tem essa cor, por que ele tem essa propriedade, por exemplo, de ser frio. Então, aqui no conhecimento teórico, a gente vai estar agregando todo o nosso conhecimento técnico, toda a nossa experiência sensorial e todas as nossas experiências ali de especulação que são intrínsecas ao ser humano para estar tentando verificar o porquê da ocorrência daquele objeto. Então, a gente vai tentar explicar da melhor maneira possível o porquê que daquela determinada situação, aquele determinado evento está ocorrendo daquela maneira, por que ele não pode ocorrer das infinitas outras maneiras que poderia se eu não conhecesse, por exemplo, as leis físicas que vão estar regendo aquilo ali. Então eu vou explicar da maneira mais completa possível, vou tentar circular ele, né, fechar todas as arestas ali de observação que eu posso estar tendo com relação àquele objeto, para tentar explicar da maneira mais eficiente possível o que é aquele objeto, por que ele funciona daquela maneira, por que ele tem aquela cor, por que ele tem aquele aspecto, por que ele tem aquela textura. Então, tudo isso aqui está agregado dentro dessa questão do terceiro tipo de conhecimento, que vai ser o nosso conhecimento teórico. Então, basicamente, quando a gente trabalha ali com a questão da ciência, né, que a gente vai estar avaliando, nós temos que pensar ali no quais são os grandes objetivos da ciência. Então, por que a gente produz ciência? Por que o ser humano não se contentou, por exemplo, em ficar lá na Idade da Pedra? Então, é basicamente ele caçando, sobrevivendo. Depois chega o inverno, ele tenta caçar um pouco mais para armazenar um pouquinho e continua nesse ciclo eterno ali. Por que o ser humano acabou buscando mais e por que a gente tem essa sensação, né, de que a gente sempre precisa estar desenvolvendo mais, está melhorando a nossa sociedade e tudo mais. Se a gente for pensar, tá, por exemplo, os nossos avós ali, se eles sobreviveram, se eles tinham condições de alimento, se eles conseguiram ali criar a família deles, por que a gente precisa mais do que eles tiveram? Então, por que, né, que a gente tem essa necessidade ali de estar produzindo mais do que eles tinham, uma maior quantidade de tecnologia ali, por exemplo, precisa de celular, precisa de TV. Então, deixando de lado aquela questão ali de filosófica e sociológica, né, que é, porque a nossa sociedade impõe ali essa tensão de consumo, onde a gente precisa estar sempre comprando mais e mais para estar satisfeito, a gente nunca está satisfeito. Concordo com isso plenamente, mas então, além disso, por que a gente tem também essa necessidade de estar desenvolvendo, mesmo que não fosse para consumo? A gente tem a necessidade de desenvolvimento porque isso é uma noção do ser humano. Então, o ser humano por si só é um animal curioso. Então, por ser um animal curioso, ele sempre quer estar, por exemplo, promovendo ali uma nova sensação, uma nova experiência, um novo tipo de produto. Então, não produto só, produto de compra que eu digo, desde os humanos lá da pré-história. Um novo produto, por exemplo, opa, se eu utilizar bronze, isso aqui é um pouco mais eficiente do que a pedra que eu estava utilizando, então talvez seja melhor para eu caçar, por exemplo. Então, produtos dessa maneira também. Então, o ser humano sempre quis, né, estar trabalhando ali com um novo tipo de material. Ele não se contenta em saber apenas o que ele já conhece, ele quer saber sempre mais. E de maneira geral a gente é assim. Claro que tem toda a questão de trabalho, cansaço e tudo mais, mas de uma maneira geral a gente sempre quer estar buscando conhecimento, principalmente vocês como engenheiros. A engenharia ela parte dessa premissa de que as pessoas que estão dentro desse meio elas sempre estão ávidas ali por estar buscando um novo tipo de conhecimento, nunca vão ficar contentes ali, né, com basicamente o que elas já sabem. Então, por isso que um dos grandes fortes, né,
da questão de desenvolvimento está relacionado com a engenharia. São os engenheiros que vão lá produzir novos tipos de materiais, novos tipos de equipamentos, novos processos, novas metodologias e tudo mais. Porque a gente nunca está contente com o que a gente sabe, a gente sempre quer entender o porquê do funcionamento das coisas. A gente olha ali para o lado, tá, mas por que que isso aqui funciona? Por que que isso aqui, por exemplo, está transmitindo determinada situação? Por exemplo, como que uma onda de TV consegue transmitir a imagem, por exemplo, sem nenhum tipo de cabo, sem nada ali? Então, a gente sempre vai estar buscando ali entender o porquê do funcionamento das coisas. Então, um dos grandes objetivos da ciência ali que a gente vai estar trabalhando, como eu já estava comentando com vocês, vai ser basicamente tentar predizer e explicar efetivamente o que vai estar acontecendo, então os fenômenos que podem estar acontecendo ao nosso entorno. Aqui não pense só na questão, por exemplo, de é, um fenômeno atmosférico, por exemplo, uma chuva, uma tempestade. Qualquer tipo de fenômeno aqui pode estar sendo observado. Desde, por exemplo, o voo de um passarinho. Por que que aquilo ali está acontecendo? Como que aquilo ali vai estar acontecendo? Beleza, ele bateu a asa. O que que acontece a partir desse momento que ele bateu a asa? Ele vai ser propelido para frente? Ele vai ser propelido para cima? O que que vai acontecer? É isso basicamente, não só o fato do passarinho, né? O passarinho voa, mas a ciência ela sempre vai estar tentando prever ali o fenômeno que vai estar acontecendo, desde fenômenos simples, como por exemplo o passarinho ele batendo as asas, até fenômenos bem mais complexos, por exemplo, a geração de energia de uma usina nuclear. Então vocês imaginem, embora hoje o processo seja conhecido e ainda assim seja um processo bastante complexo, imagine quem descobriu isso. Então imaginem lá, o pessoal lá em Chernobyl, um pouquinho antes de Chernobyl, por exemplo, né? Como que eles chegaram na concepção? Opa, vamos usar esse material aqui que pode fazer muito mal para a gente, mas vamos tentar converter isso para estar produzindo energia elétrica. E vamos bolar então uma maneira, né, de estar protegendo as pessoas com relação a esse processo, né, que pode estar prejudicando a saúde das pessoas. Então imagine, né, como que eles partiram do nada para chegar em uma solução que fosse viável. Claro que aconteceram problemas, Chernobyl, né, é um grande exemplo ali que ficou marcado na história da humanidade, mas então hoje em dia, por exemplo, por que que é relativamente seguro a gente utilizar energia nuclear para estar produzindo energia elétrica? Porque muita ciência foi envolvida durante esse processo. Um material ali que era inimaginável, né, para estar sendo utilizado com essa finalidade, está sendo empregado dessa maneira. Então, a partir desse conceito, né, a gente vai imaginar, será que não existe outro tipo de material, outro evento, outro material, outra situação que pode estar sendo utilizada ali para estar produzindo algum outro tipo de energia, por exemplo, para alimentar um carro elétrico, por exemplo, algum outro tipo de situação assim? Então, esses processos ali que vão sendo desenvolvidos, que vão escalonando de acordo com essa tecnologia e cabe principalmente aos engenheiros que trabalham como cientistas nessa situação para estar desenvolvendo esse tipo de processo. Então, o primeiro objetivo geral ali que a gente vai trabalhar quando a gente pensa na questão do conhecimento, que é a nossa ciência, é tentar predizer quais os eventos predizer os fenômenos, né, que vão estar acontecendo a partir da observação desses fenômenos propriamente ditos. Então, a partir do momento que acontece o evento, como eu estava falando para vocês, o bater das asas ali do passarinho, por exemplo, a partir do momento que ele abaixa a asa, né, o que vai estar acontecendo? Ele vai estar sendo propelido. Então, a partir da observação daquele passarinho, eu consigo observar. Tá, mas então essa propulsão, será que ela acontece em uma escala maior, por exemplo? Então, talvez ali um veículo, né, que eu posso estar utilizando para estar sendo propelido também? Eu posso, então eu posso talvez estar aplicando a partir disso, e aí essa previsão ali que a gente vai estar tentando fazer a partir dos nossos fenômenos. E o segundo objetivo geral vai estar sendo exatamente explicar, né, fornecer basicamente as explicações do porquê que esses fenômenos vão estar acontecendo. Então, por exemplo, eu observo ali que o passarinho está batendo as asas. Mas por que, que ele está sendo propelido? Quais são as movimentações, por exemplo, de ar ali que vão estar acontecendo em torno das asas dele, que vão estar explicando o porquê que ele consegue ser propelido? Eu já tinha verificado que ele é propelido e talvez eu consiga utilizar nessa propulsão, por exemplo, em um veículo. Mas o porquê que aquilo ali vai estar acontecendo? Por que que o fato do passarinho, por exemplo, baixar as asas vai estar gerando esse fluxo de ar ali que vai estar fazendo ele levantar um pouquinho? Então é isso que o segundo objetivo da ciência vai estar relacionado, vai estar tentando explicar
esses fenômenos do porquê que vai estar acontecendo desses eventos, né? O porquê que aqueles fenômenos vão estar acontecendo com relação a determinadas situações que eu vou estar verificando. Então, como eu falei, a parte da ciência ela explica ali desde uma parte bastante simples até a parte complexa. Então, desde, por exemplo, a movimentação das perninhas de uma formiga até ali a questão da movimentação que vai ser utilizada em um veículo que está obtendo imagens lá de cima da Lua. Então, tudo isso é relacionado. E vocês pensam que não, mas muitos dos objetos que a NASA produz são baseados ali, por exemplo, em artrópodes, então insetos, aranhas e tudo mais. As características dos objetos, desde movimentação corporal e tudo mais, são bastante baseadas nesses tipos de situações. E por que que acontece isso? Porque as pessoas foram lá, a partir de muitas observações que foram sendo feitas, e observaram: poxa, mas essa formiga aqui, ela anda, né? Ela consegue vencer qualquer tipo de terreno. Se vocês forem ver, uma formiga consegue caminhar em cima da terra, consegue caminhar de ponta cabeça, consegue subir uma parede tranquilamente. Então, por que será que não seria interessante eu observar o porquê que ela consegue estar fazendo isso e tentar aplicar isso numa escala maior? Então, é exatamente isso que eles fazem. Claro que adaptação de material e tudo mais, uma tecnologia infinitamente ali rigorosa, né, aplicada em cima disso, mas alguns dos princípios que são utilizados partem ali de conceitos bem básicos que estão baseados, né, tecnicamente ali na observação de situações bastante simples. Então cabe ali também para a ciência, né, partir de preceitos que são bastante básicos para estar constituindo ali, para estar desenvolvendo um tipo de situação que é mais complexa, que pode ser mais empregado, né, que tem mais usabilidade ali quando a gente pensa na questão de ser humano. E para então conseguir, né, basicamente estar explicando esses fenômenos que vão estar acontecendo, a gente precisa ter como base as leis que vão estar regendo o universo. Então, como eu já estava falando para vocês, as leis de física, por exemplo, que vão estar funcionando ali é, no âmbito, né, macroscópico, as leis clássicas da física, né, que vão estar funcionando. E quando a gente trabalha ali já no mundo molecular, as leis quânticas da física, né, que vão estar de física quântica que vão estar já regendo. Então, por exemplo, quando a gente observa um fenômeno, uma movimentação de um veículo, quem que rege aquilo ali? São as leis clássicas da física. Então, ali desde a questão do Newton, Einstein e tudo mais, a energia que está sendo movimentada, são essas questões. Mas, por exemplo, quando a gente já pensa lá no mundo molecular, então átomos e tudo mais, se a gente for tentar aplicar as leis da física clássica ali que a gente conhece, por exemplo, Newton e Einstein, isso já não vai funcionar muito bem. Mas, por exemplo, a questão ali que a gente vai ter dentro de um átomo. Então aqui, por exemplo, tem o miolinho de um átomo, que tem um monte de prótons, né, que são cargas positivas. Daí a gente tem um monte de elétrons aqui que estão circulando em torno desse átomo, assim, em torno desse núcleo. Então eu tenho carguinhas negativas aqui, carguinha negativa aqui. Vou ter outras cargas negativas, né, que vão estar girando em torno aqui também. Então, se a gente for observar a movimentação dessas cargas pelas leis da física clássica, elas deveriam se aproximar cada vez mais desse núcleo que é positivo, negativo com positivo vai se atrair. Então, elas deveriam se aproximar cada vez mais desse núcleo aqui e acabar colidindo. Então, chegaria uma hora ou outra que elas iam espiralando. Então, o elétron que está rodando ele ia chegando cada vez mais perto, e ia chegar e encostar ali no núcleo. Mas não é isso que acontece. Então, por que que não é isso que acontece? O que que tem de diferente? A física clássica está errada, então? É isso que você está dizendo? Não. A diferença é que agora no mundo molecular, aqui no mundo atômico que a gente vai estar trabalhando, existem outras leis que vão estar regendo essa situação. Por exemplo, ali, a a lei de Planck, por exemplo, que vai estar trabalhando com a questão ali de quantidade de energia, então blocos basicamente de energia que vão estar sendo transferidos entre elétrons, que vão estar pulando entre as camadas. A gente tem a questão ali da manutenção da energia, né, que vai fazer com que o elétron continue girando sem estar se aproximando ali do nosso
do núcleo, né, que seria positivo. Então ali as observações, né, que a gente vai fazendo, que vão possibilitando com que a gente descubra essas novas leis, que vão proporcionar para a gente o conhecimento agregado para estar conseguindo manipular, então para estar conseguindo descrever os fenômenos que vão estar envolvidos ao nosso meio. Então as coisas, né, que a gente consegue estar observando vão estar relacionadas com esses aspectos, com essa observação que a gente vai estar fazendo. Então não quer dizer, por exemplo, que as leis ali que eu não conheço, elas não estão sendo aplicadas. A gente tem muitas situações hoje em dia que a gente não consegue explicar ainda. Por exemplo, lá, a teoria dos buracos de minhoca, teoria das cordas, que são teorias que envolvem bastante conhecimento recente. Então, embora ali já venha sendo pesquisado há anos, né, essas questões ali do que acontece no universo, basicamente, essas essas leis elas ainda não são suficientes para estar unificando tudo, para estar unificando, por exemplo, como exatamente que funciona um buraco negro. Eu consigo prever exatamente o que vai estar acontecendo ali em uma supernova? Eu não consigo. Da mesma maneira em que eu não consigo unificar as leis que regem ali o mundo atômico, então o mundo ali dos átomos e tudo mais, com o mundo macroscópico. Então existe ainda essa ausência, nessa falha, digamos assim, não é necessariamente uma falha, mas existe essa ausência ainda de conhecimento para fazer essa unificação, por exemplo, onde eu consiga estar relacionando, tá, mas isso acontece na física quântica ali porque isso, mas ele não acontece no mundo macroscópico por causa disso, mas eu não consigo encontrar o porquê ainda que eu estou unindo essas duas relações. Eu sei que isso acontece dessa forma por causa da física clássica, eu sei que isso acontece dessa forma por causa da física quântica, mas esse meio termo ainda não foi encontrado. E é uma das grandes buscas ali do pessoal da ciência, né, que está tentando relacionar essas condições, assim como as condições, por exemplo, do espaço, que eu estava comentando, supernova, para estar prevendo, por exemplo, movimentações ali de corpos celestes, a própria movimentação do universo, que está em expansão e tudo mais. Aonde que ele vai chegar? Vai ter o limite? Qual que vai ser o tempo que vai levar para o universo chegar nesse limite? Quando que a gente vai atingir basicamente a entropia igual a zero lá? Então não vai ter mais a movimentação ali relacionada a essa expansão e tudo mais, não vai ter mais energia envolvida. Então tudo isso ali vai estar sendo especulado, né? E vai ser parte da ciência estar tentando prever essas situações de acordo com as leis que a gente já existem, para a gente conseguir formular novas leis que vão estar complementando essas informações que a gente tem. Então, ali partindo, né, dessas premissas que a gente consegue estar observando a partir de um grupo de evidências que a gente consegue coletar, o que seriam essas evidências? Essas evidências. Então, basicamente, eu estou observando ali, estou estudando um determinado fenômeno e eu consigo observar, por exemplo, repetições. Então, esse fenômeno acontece isso a cada tantos ciclos. Então, dá um ciclo, dois ciclos, três ciclos, acontece de novo. Um ciclo, dois ciclos, três ciclos, acontece de novo. Então, eu vou juntando ali evidências, basicamente, do que está acontecendo e a partir disso eu vou tentando explicar de uma maneira em que eu consiga comprovar aquilo que está acontecendo. Então, claro, é muito importante observar o que vai estar acontecendo ali a cada tantos ciclos, por exemplo. Mas mais importante do que isso é eu tentar achar uma situação, uma explicação razoável que funcione para aquele determinado evento. Então, tá, acontece a cada três ciclos, porque, por exemplo, a cada três ciclos ele junta energia cinética suficiente para acontecer aquilo ali. Então, beleza, eu vou estar encontrando ali uma solução plausível, né, para estar acontecendo aquele evento. Mas então, para eu conseguir comprovar a veracidade daquele evento, eu preciso estar juntando provas ali e soluções factíveis, né, para eu conseguir explicar aquela situação. E tudo isso faz parte da ciência. Então, a partir disso, né, vocês vão vendo que não é fácil fazer ciência, você precisa estar comprovando ali cada vez mais, né, cada vez mais, de maneira mais rigorosa, aquilo que você está fazendo, aquele evento, né, que você está tentando delimitar. E é dessa forma, né, para a gente conseguir produzir a ciência propriamente dita, que a gente vai entrar dentro do conceito de pesquisa. Então aqui tem uma frase que até eu peguei do livro de vocês, porque é uma frase boa, que fala que a pesquisa científica é um conjunto de procedimentos sistemáticos
baseados no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar soluções para os problemas propostos mediante o emprego de 18 métodos científicos. Então, basicamente, o que ele está falando para a gente é que a gente, para encontrar a solução, para tentar explicar um determinado fenômeno que a gente vai estar observando, a gente precisa estar aplicando ali conceitos de pesquisa científica, então uma metodologia ali que vai ser proposta a partir de determinados processos, para que a gente consiga verificar de uma maneira eficiente e que possa ser comprovada a solução daquele determinado fenômeno, a explicação daquele determinado evento. Então, basicamente, a pesquisa que a gente vai estar trabalhando, quando a gente fala em pesquisa dentro do meio acadêmico, então dentro da parte da engenharia, a gente está trabalhando ali com o planejamento e o desenvolvimento de um estudo, obedecendo esses parâmetros que vão ser bem definidos e que vão possibilitar então que aquele meu experimento, essa verificação que eu vou estar fazendo, ela possa ser reproduzida tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na China, em qualquer lugar que vocês queiram estar pensando, estar desenvolvendo aquele projeto. Então, por isso que a metodologia científica, por isso que a pesquisa, ela é tão importante quando a gente pensa nesse meio, né, de construção de conhecimento. Porque quando a gente trabalha com essa questão de produção do conhecimento, a gente não pode pensar em conhecimento local. Então, como eu estava falando para vocês, o conhecimento ele não pode ser basicamente guardado ali, né, dentro de uma caixinha e você dizer, não, eu tenho conhecimento. Você tem que provar que você possui aquele conhecimento. E ao provar que você possui aquele conhecimento, você precisa então dizer, tá, eu possuo esse conhecimento e eu obtive ele fazendo determinado processo durante, durante tantas vezes, então eu fiz esse processo por um número X de vezes, durante esse número X de vezes eu encontrei tais e tais resultados e durante esses tais e tais resultados um deles não funcionou, por exemplo. Então eu vou delimitando ali cada situação que eu vou estar fazendo, cada evento que eu vou estar realizando ali, eu vou estar descrevendo da maneira mais eficaz possível, da maneira mais eficiente possível, para que esse determinado experimento, esse conhecimento, né, que eu disse basicamente que eu possuo, ele possa ser verificado por outras pessoas. Então alguém lá que vai chegar, por exemplo, lá no Japão e vai falar: "Tá, mas será que aquele maluco lá do Brasil que estava falando para mim que tem esse conhecimento, ele realmente tem? Como que ele fez?" Então esse cara lá, ele vai pegar, ele vai olhar: "Ah, o cara fez dessa forma", então ele vai pegar, vai fazer. "Ah, ele repetiu tantos ciclos, então eu vou fazer tantos ciclos aqui também." E a partir dessa verificação que ele vai fazendo, tentando repetir os seus passos ali, teoricamente ele vai chegar exatamente no mesmo resultado. Ele vai chegar, opa, eu realmente estou verificando o que esse cara falou que estava vendo lá. Então, com isso, né, a gente consegue estar construindo conhecimento ali, tá avançando, né, nessa verificação, nessa execução ali do conhecimento, tá melhorando as condições propriamente ditas do nosso desenvolvimento tecnológico, que é basicamente a finalidade da engenharia. Como eu comentei já com vocês lá na última aula, obviamente a gente tem, né, as nossas funções mundanas, então a gente quer consumir, a gente quer comprar coisas legais, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer trabalhar e tudo mais, mas a função do engenheiro é estar promovendo esse avanço, né, da sociedade, tanto o avanço tecnológico, o avanço científico e tudo mais. Então tem toda essa questão envolvida e não pode ser separado. A gente precisa, como engenheiro, estar sempre trabalhando com esse aspecto, né, de desenvolvimento da sociedade como um todo. Desenvolvimento social que eu falo aqui, não só a questão, ajudar o próximo. Não, desenvolvimento social. Sim, ajudar o próximo, mas ajudar mais no conceito, por exemplo, vou promover condições para que essa pessoa ali consiga ter uma vida melhor, para que essas pessoas consigam ter uma vida melhor. Como que eu vou fazer isso? Aí sim aplicando os conceitos técnicos que vocês vão aprendendo ao longo da sua graduação, ao longo da sua vida profissional propriamente dita. Então sim, a gente vai ter que pensar dentro dessas soluções ali quando a gente pensa na questão da engenharia. Então, para que a gente consiga estar avançando nessa questão, né, de desenvolvimento ali e tudo mais, o que que a gente precisa estar fazendo? Então, a gente vai pegar basicamente modelos que já foram testados e comprovados. Então, por exemplo, eu produzi um conhecimento e eu utilizei determinado modelo, determinado sistema ali para comprovar aquele evento. Então, a partir disso, como eu falei, o cara lá do Japão
foi lá e testou aquele mesmo conhecimento, testou aquela mesma metodologia. Outro cara lá nos Estados Unidos também testou aquilo lá. Então, a partir desses eventos, né, que vão acontecendo, vai surgindo ali um parâmetro de execução daquele determinado ensaio que você está realizando, e esse padrão desse ensaio que você vai estar realizando, ele vai passar a ser utilizado como uma fonte de pesquisa. Então as pessoas vão chegar e vão olhar, tá, eu preciso testar um determinado fenômeno que é parecido com o que aquele cara lá do Brasil testou um tempo atrás, que já foi verificado, que os caras já fizeram lá no Japão, que fizeram lá nos Estados Unidos. Então eu vou usar o método dele, aquele modelo ali que ele está utilizando, que ele usou, né, para fazer aquele ensaio, e vou tentar adaptar ali para isso que eu quero estar observando. Então eu vou pegar uma parte ali que já existe, né, um determinado modelo de evento, modelo de ensaio ali que já existe, e vou tentar aplicar ele para outras situações para que talvez aquela determinado evento, aquele modelo ali que eu vou estar utilizando, talvez aquilo ali seja a solução para os meus problemas e eu consiga estar empregando. Então, basicamente, a gente vai buscar modelos prontos para estar tentando adaptar, para estar tentando melhorar ali para a situação que a gente vai estar empregando. Então, basicamente isso, a gente vai ter ali é, um, uma sequência, né, que a gente vai estar realizando que tem que ser baseada sempre nos conceitos de lógica. Então, eu vou avaliar, por exemplo, tá, eu quero testar esse determinado evento. Eu vou, por exemplo, para testar ali uma questão de um campo elétrico, eu vou buscar isso lá numa metodologia que foi proposta por exemplo, um pesquisador da área do direito? Provavelmente não. Eu vou buscar ali a questão, o ensaio, né, que está sendo realizado, principalmente por quem está realizando ensaios nessa área. Então, quem já estuda, por exemplo, o campo elétrico. Então, a gente vai sempre partir de preceitos lógicos ali para estar tentando verificar essa metodologia que a gente vai estar utilizando, para verificar se aquela metodologia que eu quero estar buscando ali, ela realmente pode ser aplicável. Embora eu não saiba com 100% de certeza, eu vou partir de preceitos lógicos ali, né, para estar tentando utilizar da maneira mais correta possível. Mas o que é lógica, então, professor? O que basicamente é esse conceito de lógica aí que você está falando? A lógica, ela consiste ali basicamente é, na ideia de estar falando e argumentando, e você vai partir do conceito de que quando você está falando e argumentando, outra pessoa, seu interlocutor, então ele vai estar entendendo, vai possuir um sentido para aquela pessoa que está ouvindo. Então, do princípio lógico, tudo que você está falando, se você está compondo de uma maneira lógica, vai estar sendo entendido por uma outra pessoa. Claro que aí a gente entra em várias outras questões, né? Partindo da premissa que a outra pessoa está ouvindo atentamente, partindo da premissa que a outra pessoa também está atenta, ela está acompanhando ali a sua linha de raciocínio lógico, mas de uma maneira geral, a definição ali vai consistir na ideia de que falar e argumentar, ao falar e argumentar, você vai estar pressupondo que a outra pessoa vai estar entendendo porque você está fazendo um sequenciamento lógico, você está promovendo a ideia de sentido que você quer passar para aquela outra pessoa. Então, dentro dessa questão de lógica, ela é muito abrangente, mas uma das principais questões que a gente vê dentro dessa ideia de lógica são as premissas que a gente vai estar trabalhando. Então, basicamente, o silogismo ali que a gente trabalha dentro da lógica. Um dos grandes pensadores que trouxe esses conceitos para a gente foi Aristóteles. Então ele foi um dos grandes pensadores de lógica. Aristóteles ele foi basicamente tudo. Foi filósofo, foi físico, foi matemático, foi é, astrônomo. Astrólogo não, foi astrônomo. Mas então ele foi várias coisas ao longo da sua vida. Então ele conseguiu produzir muitas coisas, principalmente ali relacionadas também à lógica. Então ele conseguiu ali trazer uma grande revolução quando a gente pensa no raciocínio lógico. Não quer dizer que as pessoas não tinham raciocínio lógico antes disso, mas elas não sabiam que elas tinham raciocínio lógico. Quem trouxe essa ideia foi basicamente Aristóteles. Então ele trouxe aqui dentro da questão do silogismo, que é uma partezinha ali desse conceito de lógica que ele trouxe, ele mostrou ali pra gente que durante duas premissas, na verdade, a partir de duas premissas a gente consegue obter uma conclusão que está relacionada com as duas primeiras premissas. Então a gente vai ter lá a premissa maior, que a gente pode chamar de P1, que vai ser uma premissa declaratória. Então a gente vai ter aqui a definição onde todo M, qualquer que seja esse M,
vai ser P. Então, aqui só como parte de exemplo, né? Então a gente vai ter a segunda premissa, que é de alguma forma baseada nessa primeira premissa. Então vai ser a nossa premissa indicativa. Então eu vou falar que todo o S é M. Então isso quer dizer o que para mim, né? A partir dessas duas informações, que M, todo M é P e S é M, o que eu posso estar inferindo dessas informações? Então a gente vai lá para a nossa conclusão, que vai ser basicamente a união dessas duas premissas. Então, a partir disso, a gente vai conseguir deduzir o quê? Se todo M é P e S é parte de M, isso aqui quer dizer para mim que S é parte de P, já que S é M e todo M é P. Então, basicamente, essa construção lógica é o que Aristóteles propôs para a gente a partir desses silogismos. Então, vamos observar aqui, por exemplo, essa frase aqui: todo homem é mortal. Beleza, é uma definição ali básica. Claro que a gente tem várias limitações, né, para estar propondo essas premissas maiores. A gente vai partir do pressuposto que elas são verdade, né, que elas são verdadeiras e tudo mais. Então, todo homem é mortal. Premissa menor: Sócrates é homem. Então, o que a gente pode estar inferindo disso? Que Sócrates é um mortal, já que ele é homem e todo homem é mortal. Então, eu consigo aqui ter uma conclusão lógica a partir das duas primeiras premissas que eu estou avaliando. Então, é bem importante que a gente entenda como que funciona essa questão do raciocínio. Por exemplo, vamos pegar essas outras premissas aqui. Todos os cisnes não são negros. Ok, nem todos os cisnes são negros. Alguns pássaros são cisnes. Logo, todos os pássaros não são negros. Como assim? Isso aqui não faz muito sentido, né, professor? Não faz muito sentido, exatamente porque as construções lógicas que foram propostas aqui nas duas primeiras frases, elas estão deturpadas. Então, por exemplo, se eu estou utilizando aqui palavras como alguns pássaros são cisnes, isso não quer dizer que todos os pássaros aqui são cisnes. Então, não posso estar trazendo essa informação aqui depois. Então, dentro dessas questões aqui das premissas que a gente vai estar construindo, tem que tomar sempre cuidado ali para estar desenvolvendo essas informações. E isso vai ser aplicado ali para a gente, né, dentro desses conceitos que a gente vai estar utilizando ao longo da construção das nossas atividades. Então, dentro, por exemplo, do desenvolvimento de um projeto científico, dentro do desenvolvimento de um serviço, embora apareçam condições bem simples aqui, né, essas questões dos silogismos, eu trouxe bem pouquinhos exemplos aqui para vocês, mas eles servem para estar sendo utilizados ali como base conceitual para os nossos desenvolvimentos de raciocínios. Assim como, por exemplo, aqui, todo ato violento é condenável. Muitos seres humanos cometem atos violentos, logo todos os seres humanos são condenáveis. Também é uma premissa errada, porque eu estou partindo aqui de um conceito falando muitos seres humanos cometem atos violentos, então todos os seres humanos são condenáveis. Eu não posso estar afirmando isso. No máximo, aqui no máximo, eu poderia estar falando que muitos seres humanos são condenáveis porque muitos seres humanos cometem atos violentos e atos violentos são condenáveis. Mas eu não posso, basicamente, ampliar uma premissa que eu estou falando. Isso é um conceito que não é válido para a gente do ponto de vista ali lógico. Sempre tem que pensar na questão se o que eu estou falando tem lógica partindo de um pressuposto ali que é verdadeiro. Então isso a gente sempre vai estar avaliando, não só aqui na questão, né, da disciplina, por exemplo, sempre partindo desse princípio para utilizar em todas as nossas situações. E para estar construindo, então, para a gente conseguir empregar essas questões de lógica, né, dentro da nossa engenharia, a gente precisa estar utilizando também os conceitos de método. Então, basicamente, o método que a gente vai estar utilizando aqui, a palavra método, né, ela vai partir. Só um pouquinho. Beleza. Então, o método, basicamente, ele vai servir ali como. A palavra, né, ela vai servir basicamente como um caminho. Então, uma ponte, basicamente, para a gente estar inferindo ali o nosso conhecimento. Então, a gente já tem as pressuposições lógicas ali e o método ele vai servir do meio, vai fornecer o meio para onde eu preciso ir para estar chegando naquela determinada informação, na determinada explicação ali que eu preciso estar buscando.
Então ele vai estar propondo o caminho para que eu consiga chegar no resultado que eu quero estar verificando. Então o método ele vai servir exatamente para isso, para que eu consiga fazer essa verificação da maneira mais eficaz possível, e para isso então a gente vai ter ali o desenvolvimento de várias metodologias. Então essas metodologias que, como eu já comentei também, elas já foram testadas ali, então já foi comprovado que esses métodos, esses caminhos, né, que a gente está verificando ao longo ali do desenvolvimento tecnológico, eles já funcionaram de alguma forma numa pesquisa, seja essa pesquisa qual for, independente de qual área que a gente vai estar avaliando, e esse método, então, para a nossa pesquisa, para esse evento que eu vou estar avaliando, eu vou verificar. Talvez ele seja potencialmente possível ali de estar sendo utilizado para que eu consiga chegar nesse resultado que eu espero. Então, como eu comentei já com vocês, a gente precisa partir do pressuposto lógico ali para estar verificando. Esse ensaio que eu quero fazer, ele é parecido o suficiente com essa metodologia aqui que eu estou analisando, que eu estou estudando no caso, para que eu consiga chegar no resultado daquele experimento que eu estou fazendo? Ou será que ele é, por exemplo, ele é de uma área completamente diferente, mas isso só por ser de uma área completamente diferente, isso inviabiliza de eu estar utilizando essa metodologia? Não necessariamente. Eu vou partir de conceitos lógicos, ali, de preceitos lógicos, para estar fazendo exatamente essa verificação, para estar adotando esses conceitos dentro da minha pesquisa ali, ou do meu desenvolvimento da determinada atividade. Isso aconteceu bastante aqui, tá? Acontece principalmente hoje em dia, porque quando a gente pensa, né, até 10 anos atrás, a gente tinha uma separação muito grande ali com relação, por exemplo, às atividades. Então a gente tinha lá, não, a engenharia é uma caixinha isolada, por exemplo, das ciências biológicas, parte da biologia ali, que é uma caixinha isolada da questão da parte da medicina, que é uma questão isolada da área do direito, por exemplo. Então, a área do direito tem as suas metodologias, a engenharia tem as suas metodologias, a medicina tem as suas metodologias. Então cada um fica ali no seu cantinho, cada um desenvolve o seu conhecimento. Hoje em dia isso já mudou bastante, então com a internet a gente tem o conhecimento de muitas áreas, de todas as áreas praticamente. Então o que aconteceu? As pessoas começaram a observar, tá, mas será que aqui para engenharia eu não posso usar uma metodologia, um tipo de ensaio que é feito lá na medicina? Talvez eu consiga. Então eu vou lá, vou pegar e vou testar. Se eu testei logicamente aqui e não tem por que não funcionar, eu vou testar então. Vai que funciona. E muitas vezes funciona, a mesma coisa aconteceu ao contrário. O pessoal ali do direito, por exemplo, olhou lá para ciências biológicas. Tá, mas será que eu não consigo uma metodologia parecida aqui, uma sequência de eventos pelo menos parecida se eu trabalhar de determinada forma? Talvez eu consiga. Então o envolvimento ali que foi sendo relacionado, né, entre as grandes áreas ali de conhecimento principalmente, foi tornando possível estar desenvolvendo ainda mais essa metodologia científica, estar buscando novas fontes ali, né, de metodologia científica para que a gente consiga estar aplicando e desenvolvendo os nossos padrões, para a gente conseguir os nossos resultados propriamente dito. Então isso viabiliza também com que ali a nossa pesquisa, né, que é realizada, que envolve muitas pessoas ali para sua realização. Então tem muitos cientistas, muitos pesquisadores ali que vão estar sendo envolvidos sempre que a gente pensa no desenvolvimento de uma nova tecnologia. Então imagina, né, quando surgiu, por exemplo, a comunicação sem fio, que provavelmente surgiu lá por volta, né, da Segunda Guerra Mundial. Imagina quanta pessoa ali estava pensando, envolvida nesse processo para chegar no conceito. Tá, mas então, se eu fizer isso, eu consigo transmitir uma determinada energia, que vai ser uma energia quantificada ali, para que essa energia quantificada chegue em outro receptor e esse receptor consiga traduzir essa informação que eu estou tentando enviar para ele. Então imagina como que chegou nesse conceito, né? Como que chegou nessa capacidade de transporte ali dessa informação que a gente teria. Tem muitas pessoas que estavam envolvidas dentro desse processo. Claro que geralmente a gente pensa, tinha um nome ali que ficou famoso por estar desenvolvendo aquele processo, por estar desenvolvendo aquela atividade. Por exemplo, quando a gente pensa, né, nos grandes nomes da física e tudo mais. Não, foi tal pessoa, foi fulano ali que fez. Obviamente ele teve talvez a maior contribuição, né, para estar chegando naquele resultado, mas ele não fez sozinho. Geralmente essas pessoas, esses grandes pesquisadores que a gente ouve ali, principalmente do século XIX, do século XVIII, eles tiveram muita ajuda por trás deles também. Muitas pessoas ali,
muitos alunos, muitos funcionários que ajudavam eles a estar pesquisando para estar desenvolvendo ainda esses processos científicos ali que eles estavam trabalhando. Então é bem importante, né, lembrar também que essas pessoas têm outras pessoas também envolvidas nesses processos ali de execução, né, desses desenvolvimentos da ciência. E também outro ponto que é importante de salientar ali é que demora muito tempo para que a gente chegue em uma aplicação plausível, uma aplicação utilizável, né, dessa tecnologia que a gente vai desenvolvendo. Então lá, quando as pessoas vão lá e trabalham, por exemplo, para estar desenvolvendo um determinado um novo tipo de celular, um novo tipo de transmissão de dados, por exemplo, 5G. O que que acontece? Então várias pessoas vão trabalhando naquilo ali e cada pessoa, por exemplo, consegue produzir um pouquinho. Então não chega uma pessoa do nada ali, olha, não, agora eu descobri o 5G, então eu sou um gênio aqui do nada e descobri como que funcionam todos os processos ali para estar melhorando todas as condições de transmissão de dados. Não é assim que funciona. Então tem várias pessoas que falam, uma pessoa vai lá então descobre, opa, eu descobri como que pode melhorar esse pedacinho do processo. Então vai outra pessoa e descobre, opa, eu descobri como que melhora esse outro pedacinho do processo. Aí chega uma terceira e fala, tá, mas se eu pegar essas informações que vocês dois promoveram, eu consigo melhorar esse outro pedacinho. Então vai sendo basicamente uma escadinha de conhecimento que as pessoas vão compondo até que chega no ponto lá e alguém fala: nossa, juntando todos esses conhecimentos aqui que essas pessoas foram construindo, eu consigo falar que isso aqui é o 5G, então, por exemplo, que é a transmissão de dados. Então o conhecimento ele é uma escada que vai sendo progressiva ao longo do tempo. Ninguém chega do nada e descobre algum super evento, alguma informação gigantesca, por exemplo. Então, tudo isso é um conhecimento cumulativo que vai sendo processado ali ao longo do desenvolvimento tecnológico até que chegue efetivamente, né, na aplicação ali de uma determinada tecnologia, de um determinado evento que a gente pode estar verificando para estar utilizando de uma maneira um pouco mais prática dentro da nossa vida. Então, é bem importante salientar. Muitas vezes, né, cientistas acham, por exemplo, tá, mas se eu estou produzindo só isso aqui, quando que eu vou chegar ali numa informação mais plausível? Mas talvez você esteja produzindo ali um pedacinho essencial para uma informação que vai ser muito maior depois. A gente sempre tem que ter essa noção, né, de grandeza, de que por mais que pareça ali que a gente está produzindo uma coisa pequena, aquele conhecimento que você acabou de produzir, nenhuma outra pessoa tem. Então, embora pareça pequeno, só você tem aquilo ali, só você foi o primeiro, pelo menos, a chegar naquela conclusão. Então, é um aspecto muito importante ali da gente estar lembrando, né, de estar desenvolvendo ao longo dessa quantificação tecnológica, dessa quantificação de conhecimento que a gente vai observando ao longo do tempo. No mundo científico, as pessoas são muito medidas por publicações, por exemplo. Então, vocês vão ver, o pessoal do meio acadêmico precisa ter tantas publicações por ano. Então, muitas vezes as pessoas acabam fragmentando ali os conhecimentos para conseguir mais publicações, porque basicamente essa é a unidade de medida dessas pessoas. Então, é bem relevante ali que a gente trabalhe no reconhecimento, né, dessas proporções que a gente vai estar trabalhando para conseguir desenvolver da maneira mais eficiente possível o nosso conceito lógico, o nosso conceito ali do que é conhecimento propriamente dito. Então aqui, né, quando a gente trabalha com essa questão de tecnologia para ser aplicada dentro da questão da engenharia, a gente tem uma relação muito íntima, principalmente atualmente, com os nossos softwares. Então, desde do advento ali da questão da computação, onde a gente consegue ter uma capacidade maior ali de processamento de dados, então, principalmente nos últimos tempos, né? 10 anos atrás ali, os computadores que existiam eram computadores bastante primitivos. Eles conseguiam fazer algumas coisas, conseguiam processar alguns dados, mas se a gente for comparar com um computador de tecnologia atual, recente, né? Computador de ponta hoje em dia, por exemplo, ele consegue fazer, nossa, mais do que 10 vezes mais rápido uma atividade que um computador de 10 anos atrás fazia. Então, acho que até mais de 10 vezes, é bem mais rápido hoje em dia. Então, tudo isso ele vai auxiliando, né, o desenvolvimento, por exemplo, de softwares. Então, a gente na área da engenharia, a gente acaba trabalhando muito com programas que agilizam processos que antes eram manuais. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com uma promoção de uma solução,
Isso não quer dizer que é só, por exemplo, eu jogar num software ali e vai dar tudo pronto para mim. Se fosse só isso, convenhamos que não precisaria do engenheiro, né? Era só uma pessoa qualquer, mesmo sem conhecimento, falar para o software, eu quero tal coisa, e a partir disso o software resolveria. Mas não é isso que acontece. O engenheiro precisa conhecer como que funcionam os métodos, como que funcionam os processos, para que o software faça a parte mecânica para ele. Então, por exemplo, a parte de cálculo propriamente dito o software vai fazer muito mais rápido do que uma pessoa faria manualmente. Então, esses são os pontos que a gente pode estar utilizando para estar facilitando a nossa vida. Mesma coisa, por exemplo, elaboração ali de uma coisa mais visual, por exemplo, desenvolvimento de um tipo de interface que facilite, por exemplo, a utilização de um determinado serviço, de um determinado sistema. É bem possível que um software consiga fazer isso de uma maneira um pouco mais eficiente. Então a gente acaba processando essas informações dentro de um programa ali para que a gente consiga extrapolar esses dados e consiga trabalhar eles de uma maneira um pouco mais eficiente. Também é mais rápido ali para a gente compartilhar essas informações com outras pessoas, por exemplo. Então tudo isso acaba agregando ali pontos, né, que vão estar influenciando dentro desses conceitos que a gente vai estar trabalhando ao longo dentro da engenharia. Então, esses conceitos ainda dentro dessa parte da engenharia, principalmente tratando dos programas que a gente pode estar utilizando, vão melhorar bastante a questão, por exemplo, de as questões, né, que são melhoradas a partir da tecnologia são, por exemplo, a menor probabilidade de erros. Então, enquanto a gente trabalha ali, se a gente for trabalhar manualmente com a execução, por exemplo, de um determinado tipo de serviço, de um determinado tipo de projeto, obviamente a gente vai cuidar o máximo possível daqueles projetos, mas a gente não consegue fazer, por exemplo, 100 verificações que é o mesmo que um computador pode estar fazendo ali por segundo. A gente vai trabalhar de uma maneira um pouco mais delicada, né? Um pouco mais, vai demandar um pouco mais de tempo para a gente fazer essas verificações. Por isso que a gente deixa isso, por exemplo, a cargo do software. Então ele vai conseguir fazer essas verificações e vai caber ao engenheiro, ao humano, né, responsável por estar fazendo aquilo ali, trabalhar com a parte mais criativa. Então você vai propor a solução e o programa vai verificar para você, por exemplo, se é viável que você execute aquela solução e vai verificar já para você se existe algum tipo de erro, alguma situação parecida ali que pode estar acontecendo. Então isso vai agilizar bastante os nossos projetos e vai melhorar bastante, vai aumentar a velocidade com que a gente pode estar criando esses determinados projetos. Então isso também vai estar facilitando ali, né? Vai estar promovendo o desenvolvimento social partindo desse princípio que a gente tem uma maior velocidade, então a gente consegue produzir uma quantidade de maior de projetos com relação ao tempo que a gente levaria sem a utilização desses programas. Então por isso também que é importante, além de que a gente consegue integrar várias áreas, né, quando a gente trabalha aqui, não só com a parte de engenharia, mas com outras áreas também, quando a gente pensa numa questão de um projeto, a parte econômica, a parte administrativa, tudo isso já pode estar sendo inserido ali dentro de um software, por exemplo, para a gente trabalhar de uma maneira um pouco mais eficiente. Então, trabalhando já com a relação de preço e tudo mais ali dentro dos materiais que a gente está inserindo dentro de um programa. Então, facilita bastante essa utilização, agiliza bastante, né, a execução desses projetos. Por isso que a gente sempre tem que estar se atualizando, estar trabalhando ali com as novas informações que vão surgindo no mercado ou até mesmo trabalhar, por exemplo, na execução, na elaboração de um determinado desses tipos de programa que a gente pode estar utilizando. Também faz parte do papel do engenheiro estar promovendo esses problemas, né, para que surjam então essas soluções que vão sendo viabilizadas para a gente. Então, beleza. Galera, eu não vou fazer intervalo, acho que dá pra gente acabar um pouquinho mais rápido hoje, mas vou pegar 5 minutinhos só pra pegar um golinho de água e tudo mais. Então, 8h35 eu já volto rapidinho. Tá, beleza. Então a gente tava falando, né, com relação ali a essa questão do desenvolvimento, né, da metodologia e tudo mais. Então, para estar desenvolvendo, para trabalhar da maneira mais eficiente com essa tecnologia que a gente estava avaliando ali dentro de uma empresa, por exemplo, dentro de um sistema organizacional que pode estar influenciando as questões ali relacionadas, por exemplo, ao método, ao sistema, ao tipo de experimento, ao tipo de evento que eu quero estar avaliando,
a gente vai estar trabalhando com essas questões também de frentes tecnológicas principais. Então, o que que quer dizer isso? Basicamente, os sistemas, né, que eu posso estar verificando, o que que faz parte da composição desses sistemas que eu vou estar avaliando para estar produzindo o meu conhecimento tecnológico propriamente dito. Então, o que que eu posso estar avaliando, quais são os componentes, né, que fazem parte desse sistema de avaliação que eu posso estar utilizando. Então, o primeiro desses sistemas vai ser o sistema técnico-físico, que vai estar basicamente relacionado com a parte de hardware, né, quem entende do computador ali, basicamente o equipamento que eu vou estar utilizando. Claro que o equipamento ali com já a sua parte, né, com o seu sistema, com o seu software de utilização, mas a parte física ali, basicamente, os equipamentos, o maquinário, toda a parte física relacionada com o processo de utilização daquele determinado sistema, daquele determinado evento. Então, o sistema técnico-físico vai ser essa parte de suporte, né, dos materiais propriamente ditos que eu vou estar utilizando. Como, por exemplo, aqui coloquei para vocês os equipamentos, as máquinas, o banco de dados que eu posso estar que vão fazer parte, né, da composição desses elementos. Claro que aqui a gente já entra em algumas questões que já vão sendo modificadas ao longo do tempo. Por exemplo, desde a questão do banco de dados. Muitas empresas já nem trabalham mais com um banco de dados físico. Ela prefere já alugar, por exemplo, um espaço de banco de dados na nuvem e a partir disso ela então paga por esse serviço, obviamente, mas ela não precisa fazer a manutenção de um sistema de banco de dados é, físico ali na sua empresa. Então também já é uma solução ali que pode estar sendo adotada. Mesma coisa a capacidade de processamento. Então, por exemplo, se uma empresa tem uma determinada atividade que é realizada ali, que ela precisa estar fazendo. Talvez essa atividade que ela está fazendo ela possa estar enviando a informação para um determinado sistema de processamento e esse outro sistema online, por exemplo, vai processar e vai devolver já essa informação processada para a minha empresa. Talvez do ponto de vista econômico seja mais interessante que eu faça esse tipo de sistema, que eu trate esse tipo de evento dessa maneira, para que eu evite, por exemplo, precisar comprar maquinário, para que eu evite comprar computador, por exemplo, para estar fazendo esse processamento. Eu vou lá, alugo então o serviço, né, de processamento, eles já me devolvem os dados processados, eu só trabalho com os dados já prontos. Então também é uma outra metodologia que vem surgindo ali para estar trabalhando com as informações. Uma outra frente também está relacionada com as pessoas. Então as pessoas basicamente que vão estar compondo ali aquele sistema aquela determinada, aquela determinada empresa ali que pode estar utilizando essas frentes tecnológicas. Então, dentro da construção de tecnologia que a gente está verificando, as pessoas são uma parte essencial ali desse conhecimento, porque são basicamente as pessoas, né, que vão estar agregando com todo o conhecimento que elas têm ali do desenvolvimento dos processos, das experiências de vida, as relações que elas têm ali interpessoal, né? Então, com os equipamentos, com as pessoas, com o desenvolvimento propriamente dito dos materiais, dos serviços que aquela empresa trabalha, as pessoas que vão estar relacionadas com essas situações. Então, a qualificação ali que uma pessoa vai ter, por exemplo, vai estar relacionada, vai estar interligando todos esses conhecimentos. É essa pessoa, por exemplo, que vai saber o que, que ela precisa enviar para estar sendo processado para depois ela coletar de dados ali e esses dados, então, o que, que eu vou fazer com eles? É uma pessoa que vai estar interpretando aquilo ali, que vai estar fornecendo, né, vai estar extraindo as informações essenciais, as informações necessárias com relação a esses conhecimentos. Então, aqui vai estar basicamente toda a parte do corpo técnico ali da empresa. Então, a questão dos gerentes, os engenheiros, os técnicos ali, tudo isso vai estar fazendo parte, né, desse grupo de pessoas que vai estar agregando para o conhecimento técnico que vai estar sendo desenvolvido é, dentro dessa empresa, o conhecimento tecnológico ali que vai estar sendo agregado, né, dentro dessa empresa para estar realizando então a execução dos serviços e tudo mais que vai ser proposto. O que mais que a gente vai ter? Questão do sistema ali, do sistema organizacional que faz parte de uma empresa. Então aqui vai estar relacionando toda a questão ali de como a empresa propriamente dita foi sendo aprimorada ao longo do tempo e como que isso foi então melhorando as questões ali de gerenciamento e organização
para que todos os processos que são realizados ali dentro dessa empresa, que estão relacionados com essa empresa, estejam sendo melhorados cada vez mais. Então, toda a questão de fluxo, é, gerenciamento de recursos, por exemplo, onde que eu preciso estar colocando cada quantidade de dinheiro para que eu tenha um melhor avanço, um melhor desenvolvimento ali da minha empresa propriamente dito. Então tudo isso ali faz parte desse conhecimento, desse sistema organizacional que eu vou estar desenvolvendo, que vai estar relacionado com a instituição empresa em si. Obviamente, quando eu falo instituição, aqui eu não estou falando do prédio propriamente dito. Uma empresa ela transcende muito além, né, de um prédio. Uma empresa ela constitui todo o corpo operacional ali de determinada organização. Então tudo isso ali vai estar agregado dentro desse conceito. A tecnologia que vai ser desenvolvida a partir desse conceito de como que a empresa avançou ao longo do tempo, como que ela produziu esses conhecimentos e como que esses conhecimentos são utilizados agora para estar sendo utilizados para estar evoluindo então essa questão tecnológica ali que a gente vai estar fornecendo, e assim como os serviços que são prestados por essa empresa também vão estar sendo melhorados a partir desses processos. E por último, como frente tecnológica, a gente vai ter a questão dos produtos e serviços, que nada mais são, né, do que um espelho ali do que a gente tem com relação a todos os desenvolvimentos, tanto a parte do sistema organizacional, a questão da infraestrutura ali que a gente estava falando, a questão das pessoas também. Então, tudo isso, a partir de todo esse conhecimento que é gerado em todas essas outras frentes, isso vai ser refletido sempre ali nos nossos produtos. No produto aqui que eu falo, não necessariamente ali no material, né, no objeto, por exemplo, mas um serviço também é um produto que pode estar resultando de uma empresa. Então todos esses sistemas interligados ali vão estar resultando, vai ser o suprassumo basicamente do nosso sistema, o produto que vai estar sendo fornecido. Então isso aqui que vai estar mostrando para a gente qual é a capacidade tecnológica ali que essa empresa que a gente está estudando vai ter. Então tudo isso ali vai ser, embora a gente tenha todo esse processo, né, por trás ali da execução de uma empresa, por trás do funcionamento de uma empresa, basicamente a gente vai estar avaliando aquele sistema, aquele determinado serviço, a partir do produto, né, que essa empresa vai estar conseguindo fornecer para a gente. Então, embora pareça ali um pouco injusto até, né, se a gente for pensar, a gente vai avaliar todo esse sistema organizacional que existe por trás ali de um determinado sistema, de uma determinada empresa, a gente vai verificar apenas uma coisa bem pontual ali, uma das frentes apenas que seria basicamente os produtos que essa empresa está fornecendo, mas é assim que acontece. É por isso que as empresas elas sempre têm que pensar bastante, né, nesse conceito da racionalização tecnológica, do desenvolvimento tecnológico, para que a gente consiga estar expondo da melhor maneira possível realmente o potencial que aquele determinado sistema tem. Então, dentro desse aspecto ainda de desenvolvimento humano, pessoal, a gente vai entrar em outro ponto agora, que é a questão da criatividade na engenharia. Então, como eu já venho falando para vocês há algum tempo, a questão da engenharia ela transcende já essa parte, né, de desenvolvimento apenas técnico. Então, quando a gente pensa ali na proposição de soluções, por exemplo, é, isso já não é a única atribuição do engenheiro. Obviamente, o engenheiro ele tem que partir de um problema, ele vai analisar esse problema, ele vai verificar quais que são as possíveis, né, interações que podem estar sendo relacionadas com esse problema e vai estar propondo sim uma solução para esse determinado tipo de problema. Só que hoje em dia já não é mais suficiente, por exemplo, para o engenheiro fazer apenas isso. Professor, você fala apenas isso como se fosse fácil. Realmente não é fácil, mas a gente tem todas as outras questões envolvidas, né? Então hoje em dia já não é mais suficiente para um engenheiro, por exemplo, chegar e falar: ah, não, é feito dessa forma porque sempre foi feito assim, porque o pai do meu pai fazia desse jeito e era assim que era feito, então eu vou fazer dessa maneira. Isso já não é mais suficiente para o engenheiro. Então por isso que a gente fica batendo tanto nessa tecla, nessa questão do desenvolvimento científico e tudo mais, porque cada vez mais o engenheiro ele precisa de inovação. Então, quando você vai lá e apresenta uma solução, o cliente já não quer mais saber, por exemplo, essa é a solução que funcionou durante 20 anos, então é isso que vai estar sendo adotado. O cliente já quer saber hoje em dia, por exemplo, tá, beleza, foi usado por 20 anos, mas isso não me interessa. Eu quero saber,
essa solução é mais eficiente, é a que vai me economizar a maior quantidade de recursos, é a maneira mais rápida, por exemplo, de eu estar executando essa solução. Então, o engenheiro ele vai ser o responsável por apresentar a solução hoje em dia e também por estar promovendo essa questão ali, esse desenvolvimento de uma solução diferenciada que vai promover algum outro aspecto além apenas da solução simples. Então, ele vai ter que pensar sempre ali na questão, tá, mas o que eu estou fazendo, o meu concorrente não poderia fazer? Se ele poderia fazer, o que, que eu posso estar melhorando desse processo para que ele não chegue perto de mim, para que eu esteja sempre um patamar acima dele? Então toda essa questão ali do desenvolvimento, né, da inovação, vai estar extremamente relacionada com a parte da engenharia. Hoje em dia não é mais suficiente, né, a gente trabalhar apenas com essa demanda, por exemplo, que existia antigamente, onde as pessoas, vamos lá procurar um engenheiro porque ele é o conhecedor de tudo e o que ele falar para a gente vai ser o suficiente. Hoje em dia já não é mais assim, a gente tem a tecnologia, né, muito mais envolvida na vida das pessoas. Então, por exemplo, você já tem que ser o diferente, ou você ser o mesmo cara, o que fica obsoleto ali, já não é mais o ideal no mundo de hoje. Você sempre tem que estar inventando, desde os processos que você vai estar utilizando para talvez fornecer um produto um pouquinho melhor, um serviço um pouquinho melhor para o teu cliente, ou você fornecer uma solução mais rápida, ou você fornecer uma solução que é financeiramente mais viável, talvez você trabalhar ali com produtos mais novos para estar fazendo aquela solução, talvez o teu cliente ache mais interessante desse ponto de vista, talvez seja questão sustentável, talvez você trazer esse aspecto sustentável para os seus projetos vai atrair mais o cliente, por exemplo. Então tudo isso aí vai estar sendo pensado. Por isso que hoje em dia os engenheiros eles já vão ser pensados cada vez mais como inventores. Os profissionais de engenharia, né, sempre foram pensados ali com essa questão de inovação, de invenção e tudo mais. Só que agora, quando a gente fala na questão de inventores, a gente não está pensando apenas na questão do produto, da fabricação de materiais e produtos diferentes. A gente está trabalhando já com a questão da oferta desses serviços de uma maneira diferenciada. Você tem que aprender a vender o serviço que você está fornecendo. Não basta mais você fazer. Talvez você até faça um serviço ok, faça um serviço decente ali, mas isso já não é mais suficiente. Você precisa fornecer mais do que um serviço ok. Você precisa fornecer algo além disso. Você precisa fazer propaganda daquele teu serviço, você tem que dizer que ele é o melhor, mas você tem que comprovar também que ele é o melhor. Então, partindo disso, né, vocês conseguem começar a pensar comigo que não é mais suficiente você permanecer com aquele conhecimento aprisionado que foi elaborado nos anos 80, por exemplo. Você sempre tem que estar evoluindo. A mesma coisa vai acontecer com a gente. Você não pode ficar preso no conhecimento que você obtém a partir da graduação. Você tem que aceitar que esse conhecimento de graduação ele é um conhecimento básico. Ele serve literalmente por ser básico, de base, para que você consiga construir os novos conhecimentos. Então, por isso que você tem que aproveitar, por exemplo, para estar aprendendo bem os conceitos iniciais, né, os conceitos fundamentais ali da parte da engenharia, para que você consiga depois aplicar de uma maneira mais eficiente ali na sua vida profissional. Por exemplo, quando você for abrir uma empresa, quando você for trabalhar ali dentro de uma empresa mesmo, como que você pode estar se diferenciando dos outros profissionais? O que que você pode estar fornecendo, por exemplo, para o teu chefe de diferente que as outras pessoas ali não vão estar conseguindo? Ou que talvez até mesmo uma máquina não consiga fornecer no teu lugar. Então esses são os aspectos ali que vão estar sendo buscados, né, nos profissionais da engenharia cada vez mais. Então, por isso que é bem importante vocês sempre pensarem na questão ali da ciência, não como uma inimiga de vocês, não como um negócio, nossa, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que ficar procurando. Você não precisa, primeiro que você não precisa fazer isso todo dia, né? Então, partindo desse pressuposto, aí você já vai fazer quando você tiver vontade. E quando você quiser, quando você tiver atuando em uma área que você realmente tem interesse, você vai buscar conhecimento a partir disso. Então, o que a gente procura aqui, né, na graduação, principalmente, é promover as condições para que você saiba aonde você vai estar procurando, as condições para que você entenda o porquê do funcionamento dessas coisas novas que você vai estar procurando. Então, também a parte fundamental ali vocês entenderem quais são as principais áreas de atuação que vocês querem estar trabalhando. Então, aqui dentro desse conceito, né, de inovação, desse conceito de invenção, o profissional que vai sendo necessário cada vez mais no mercado de trabalho vai ser esse profissional que consiga extrapolar o conhecimento básico. Então, o conhecimento básico, né, qualquer pessoa ali da graduação vai ter.
Então esse conhecimento ele já vai ser basicamente só para nivelar ali, para começar a nivelar todas as pessoas. Então vocês, né, como, como querem ser profissionais diferenciados ali no mercado de trabalho, vocês vão ter que desenvolver cada vez mais atividades que nem todo mundo tem, né? Habilidades, por exemplo, que nem todo mundo tem. Então, por exemplo, a questão comunicativa, como que vocês podem expor as ideias de vocês, como que você consegue vender basicamente da maneira mais eficiente esse seu trabalho, como que você consegue ali estar formalizando um determinado tipo de conhecimento para que você consiga transferir da maneira mais eficiente possível, da maneira mais agradável possível, talvez, para quem vai estar comprando aquele seu conhecimento. Então, tudo isso faz parte desses aspectos que vão estar relacionando aqui essas questões, né, de comunicação, essas questões de capacidade de apresentação de um determinado serviço, um determinado sistema que vocês vão estar propondo. Por exemplo, vamos supor lá, você e um outro concorrente seu apresentaram um determinado serviço para o cliente, mas você chegou lá, você apresentou apenas uma pranchinha básica, então aqui vai estar a tua prancha normalzinha, aqui vai estar o desenho extremamente técnico que você vai estar fornecendo, que possivelmente o seu cliente não vai conseguir ler, então aqui você vai ter a tua prancha com as informações e tudo mais, aqui outra figurinha, aqui vai ter o carimbo, né, bem bonitinho. Então você vai vender isso aqui, você vai entregar lá para o seu cliente. O cliente vai olhar, tá, beleza, tem as informações técnicas, né, mas eu não estou entendendo nada. Agora o seu concorrente chegou lá, ele entregou, né, todas as informações técnicas e fez também para o seu cliente, por exemplo, um manualzinho. Então nesse manualzinho vai estar lá todas as informações. Ah, você vai ter aqui, você vai observar o teu produto e você vai chegar aqui e vai ter mais ou menos essa característica. Quando você observar isso aqui, você vai ter isso, isso e vai ter isso. Quando você vai chegar, você vai virar a página, por exemplo, você vai chegar aqui do outro lado do produto, você vai olhar ali, você vai ter essa outra característica, você vai ver isso, isso e isso. Então ele vai compondo basicamente um manualzinho ali de como que vai estar utilizando aquele sistema, para que serve aquele sistema, como que vai estar sendo, como que vai estar funcionando, por que vai estar funcionando. Então o cliente já vai olhar, tá, se eu tenho um projeto básico ali que basicamente está fornecendo a planta para mim e esse outro está fornecendo as condições técnicas e também está me explicando como funciona, vai estar trabalhando de uma maneira um pouco mais visual, mais agradável, qual que eu vou selecionar? Obviamente eu vou selecionar esse segundo aqui, porque ele vai estar fornecendo muitas características a mais ali que vão estar facilitando a minha utilização no decorrer desse funcionamento. Então também tem esses aspectos ali que eu vou estar pensando, né, que eu vou estar relacionando quando eu for trabalhar. Então tudo isso vai exigir, né, que o engenheiro ali, o profissional, na hora de fornecer um determinado serviço, ele seja cada vez mais inventivo. E é isso que vocês precisam estar começando a conceber, vocês precisam é, reconhecer isso, né, e começar a trabalhar cada vez de maneira mais eficiente. Então dentro desse quesito, né, da capacidade ali de conhecimento que as pessoas têm, essa questão de produção do conhecimento ela foi sendo modificada. Então, por exemplo, com o surgimento da internet, a gente tem uma quantidade de informações muito maior do que, por exemplo, nossos avós teriam. Então, lá na época deles, qual que era a fonte de conhecimento que eles tinham? Basicamente livros. Então, os livros ali eram a fonte de conhecimento que eles poderiam estar buscando para estar desenvolvendo um novo tipo de processo, um novo tipo de produto, um novo tipo de serviço. Então, a partir disso, o desenvolvimento acabava sendo um pouco mais lento, porque eles tinham acesso à informação um pouco mais limitado. Mas, em contrapartida disso, a capacidade de raciocínio lógico que eles precisavam estar empregando ali para estar desenvolvendo então esse determinado sistema, essa determinada função que eles estavam buscando, né, era muito maior. Por quê? Porque vamos pensar nas escadinhas de conhecimento. Se eles queriam chegar aqui em cima, por exemplo, eles iam buscar num livro e o livro chegava até aqui embaixo. Então, aqui no conhecimento, o conhecimento que eles conseguiam obter a partir do livro não é pelo livro ser ruim, por exemplo, não é pelo livro ser ineficiente. É que até o momento em que foi escrito o livro, o conhecimento só chegava até aqui. Mas eles precisavam chegar com o conhecimento até aqui para executar determinado serviço. Então, partindo dos conceitos de raciocínio cognitivo, raciocínio lógico que eles tinham, eles conseguiam ir galgando aos pouquinhos para chegar
até a execução daquele determinado serviço. Então eles conseguiam, mesmo com uma informação um pouco mais precária, eles conseguiam ir construindo esse conhecimento para chegar aqui. Hoje em dia já é bem diferente. Hoje em dia a gente tem uma quantidade de informações muito mais abundante. Então, basicamente, a gente é bombardeado com informações o tempo todo, né? Tem qualquer lugar que você olha ali, você vai estar observando algum tipo de informação. Só que o que acontece? Primeiro fato, nem toda informação que a gente está observando é verdadeira. Então, o primeiro ponto é que vocês têm que saber aonde buscar essa informação. Não é olhando o blog do fulaninho ali que vocês vão conseguir a informação correta. Provavelmente não. Provavelmente vocês vão estar olhando uma informação bem parcial, que é baseado no conhecimento desse fulaninho, que não necessariamente ele sabe tudo sobre aquele assunto. Então, partam desse pressuposto já. Então, quando for buscar uma informação no blog, tenham consciência de que provavelmente esse cara nem sabe muito do que ele está falando, ele só quer estar promovendo ou sua imagem ou talvez ganhar dinheiro com relação àquele blog. Então, fiquem atentos a isso também. Outro ponto, tem pessoas mal intencionadas, então talvez pode estar promovendo ali uma informação errada, porque, sei lá, por que motivo uma pessoa faria isso, talvez ache engraçado, sei lá o que, mas tem informações erradas também, então também já tem que estar filtrando isso. Mas suponhamos que você já está buscando nos locais certos e tudo mais. A quantidade de informações que você vai ter, mesmo essas informações verdadeiras, as informações corretas, é muito grande. Então o que você precisa estar fazendo para estar utilizando essas informações? Você precisa estar filtrando elas da maneira adequada para você empregar somente o que é necessário para você. Só que exatamente esse tipo de informação que agora, essa diferença, né, no fornecimento das informações, que está promovendo uma diferença no avanço do conhecimento científico. Então, como as pessoas agora têm muito conhecimento, então vamos supor que você precisa do conhecimento aqui. Você já tem muito conhecimento, com a internet você tem conhecimento lá nas alturas. Então, o que acontece? Fica muito fácil para você usar esse conhecimento. Então, as pessoas acabam nem pensando muito no porquê das coisas, o porquê que está utilizando daquele jeito, o porquê que acontece daquela maneira. Então, na verdade, a capacidade geral de raciocínio lógico, de raciocínio cognitivo, está caindo nas pessoas porque elas não sentem mais a necessidade de estar utilizando esses conceitos, de estar pensando sobre o porquê que ela está utilizando aquilo ali, o que vai facilitar, como que funciona aquilo ali que ela está utilizando. E isso prejudica bastante, né, o avanço ali quando a gente pensa do ponto de vista de engenharia. Os engenheiros, eles são os profissionais que são os responsáveis por literalmente conhecer os métodos que funcionam. E a partir do momento que você vai lá e só tenta utilizar soluções que já existem, o primeiro ponto é que você está errado do ponto de vista da engenharia, e o segundo ponto é que você vai acabar se tornando obsoleto. Se você só utiliza conhecimento ali que já existe, qual que é o seu diferencial com relação a outro colega que também faz exatamente a mesma coisa? Então, por mais que você tenha muito conhecimento disponível, você sempre vai ter que tentar estar um passo à frente. Se o teu cliente aqui exige que você esteja aqui com a questão do conhecimento, você tem que chegar para ele: ó, você não pediu, mas eu estou mostrando isso aqui para você. Eu estou mostrando um degrau, um ou dois degraus acima ali que o meu concorrente não consegue mostrar. É esse que vai ser o diferencial, é isso que vocês têm que mostrar para o seu cliente que vocês conseguem estar fornecendo, que vocês conseguem ali estar propondo. E para isso, então, para estar trabalhando, né, com esses conceitos de elaboração, de criatividade, foram surgindo vários métodos. Então, por exemplo, o método TRIZ. É um método que o livro de vocês trouxe, então eu só trouxe aqui para ilustrar para vocês como que ele funciona, que é a teoria Rechenia Isobretaleschi-Zadati, ou teoria da resolução de problemas inventivos, que eu acho um pouquinho mais fácil de estar falando. Mas então seria o nosso método TRIZ. Então, o que quer dizer esse método TRIZ? Ele não tem nada de extremamente inovador. Ele diz uma coisa que é basicamente lógica, mas que na maioria dos casos as pessoas acabam não buscando essa solução lógica. Então, basicamente, o que esse método vai estar falando para a gente? Se a gente tem, por exemplo, um determinado equipamento, mas a gente precisa, por exemplo, aumentar a velocidade desse equipamento e diminuir o custo desse equipamento. O que na maioria dos casos as pessoas acabam fazendo? Elas vão focar: não, se eu preciso aumentar a velocidade, eu preciso aumentar a capacidade de processamento, por exemplo, dessa peça, eu vou focar nisso e depois eu penso nos custos. Então, pode parecer, né, pouco esperto, mas é isso que acaba acontecendo. Ou eu vou focar só nos custos em detrimento ali, vou conseguir reduzir os custos e depois eu penso se eu consigo melhorar a capacidade, a velocidade daquele determinado sistema. Mas o método TRIZ ele vai falar diferente para a gente.
ele vai falar que baseando-se nas condições, nas informações que a gente já conhece, então ali trabalhando com a verificação de uma base de dados, que seriam os artigos científicos propriamente ditos, eu vou estar buscando uma solução próxima ali desse problema que eu vou estar verificando, que já tenha sido alcançada, mas que eu ainda que eu ainda não conheço, para estar melhorando essas atividades. Então o método TRIZ vai falar para a gente, tá, se eu preciso reduzir os custos e aumentar a velocidade, o que eu posso estar fazendo? Eu vou tentar encontrar um meio termo, onde eu consiga atingir os meus dois objetivos, talvez não o 100% deles, mas pelo menos uma quantidade ali para mim que seja aceitável, que já seja razoável para a gente estar trabalhando. Então é basicamente isso que o método TRIZ vai estar falando para a gente. Buscar sempre a solução ali inventiva em que eu consiga estar atendendo a todas as solicitações que eu vou estar tendo em torno daquele produto. Então um exemplo aqui que foi trazido lá pelo livro de vocês é, por exemplo, em um aparelho de solda. As pessoas precisavam ter uma maior capacidade para estar detalhando, né, um maior controle basicamente sobre a ponteira de solda, mas sem estar queimando os dedos. Então, é, sem necessariamente ali, eu não posso, né, estar encostando na ponteira de solda porque ela é quente, então obviamente vai estar queimando o dedo. Como que as pessoas então conseguiriam um controle maior desse sistema sem precisar estar, por exemplo, encostando ali para eu conseguir um detalhamento maior? O que foi feito então? Então, a partir do método TRIZ, por exemplo, foi proposto esse sistema aqui, onde eu consigo ainda estar com os dedos distantes, né, separados aqui da ponteira de solda, mas eles estão razoavelmente perto para que eu ainda consiga ter um controle bastante rigoroso, bastante bom ainda da ponteira de solda. Então talvez essa seja uma metodologia, esse seja um protótipo ali que seja eficiente para estar utilizando. É utilizado? Não é, mas é uma solução que foi proposta ali que poderia estar sendo empregada caso fosse necessário. Então, o método TRIZ ele vai funcionar mais ou menos dessa maneira. Ele vai estar propondo ali soluções para a gente estar utilizando da maneira mais eficiente possível. Então, como eu já estava comentando com vocês, né, quando a gente pensa ali na questão do engenheiro, o engenheiro ele vai ser um dos grandes responsáveis por estar trabalhando com essa questão da inovação, por estar conhecendo os novos produtos que vão estar surgindo ali na sua área de atuação, para que ele não se torne obsoleto, então para que ele não fique ali preso, né, num conhecimento antigo, que um conhecimento basicamente, né, falando em outras palavras, um conhecimento que todo mundo tem. Então o engenheiro ele tem essa necessidade de estar sempre desenvolvendo cada vez mais, de estar se aprimorando, estar atualizando os seus métodos, as suas ações ali, para que ele não fique trancado, né, para que ele não fique travado em um determinado sistema. Então, para isso, cada vez mais essa questão de inovação vai surgindo junto, vai trazendo junto a questão do empreendedorismo dentro da profissão da engenharia, dentro da atuação, né, do profissional da engenharia. Por quê? Porque, como eu já estava falando com vocês, quando a gente pensa na produção ali de um determinado serviço, o que vai acontecer? Quando a gente tem o desenvolvimento de serviço, a gente já tem que promover uma solução diferenciada. Então, por exemplo, você já vai ter que fornecer para o seu cliente um material que seja diferenciado do seu concorrente para que o cliente opte por você e não pelo outro. Se vocês só oferecem serviços iguais, o cliente vai ter 50% de chance de selecionar o outro e provavelmente o outro é parente dele, então ele vai lá pro outro fornecedor. Então, geralmente é isso que acontece. Então, você tem que fornecer um diferencial para que os outros sempre estejam tentando alcançar você e não você tentando alcançar o outro. É isso que vai diferenciar ali o profissional que basicamente fica rico dos que não ficam ricos. Então, você sempre vai estar buscando ali, não necessariamente ficar rico, né, mas que consiga sobreviver no meio profissional, basicamente. Então, você sempre vai estar buscando, né, essa inovação, essa capacidade ali de estar melhorando os seus procedimentos. Então, por isso, né, que cada vez mais o desenvolvimento científico vai estar em foco, principalmente quando a gente pensa no âmbito de países propriamente dito, de estado, né? Por quê? Porque cada estado quer ter o desenvolvimento tecnológico, quer estar com a sua tecnologia, que é basicamente uma medida de progresso hoje em dia, né, lá em cima. Então, os países que têm o desenvolvimento tecnológico mais eficiente, por exemplo,
quando a gente pensa no Japão, nos Estados Unidos, a gente pensa em países super desenvolvidos. Por quê? Porque eles conseguem vender essa tecnologia para os outros países. Então, o desenvolvimento científico que vai estar promovendo basicamente grande parte, grande capacidade de riqueza desses países. Então, embora a gente seja ensinado de que não, é o contrário, que ciência, né, é uma coisa que o país tem que ficar gastando, para que ficar bancando um monte de cientista, para que bancar é, essa questão de pesquisa, mas na verdade é isso que traz dinheiro para os países. O que acontece com o Brasil? A gente exporta recurso inicial, recurso primário, então, por exemplo, metal cru, comida crua ali, por exemplo, e a gente leva lá para os outros países que possuem o que? Tecnologia que foi obtida como? A partir do desenvolvimento científico. Esses países vão lá, processam esses nossos materiais e vendem muito mais caro para a gente. Então, na verdade, quem que acabou gastando dinheiro? Quem gasta muito mais dinheiro é quem não investe no desenvolvimento científico. Então, os países ali pobres, como por exemplo o Brasil, do ponto de vista tecnológico, o Brasil é um país bastante pobre porque não há investimento em produção tecnológica nacional. A gente utiliza tecnologia estrangeira, mas a gente não produz muita coisa. O que a gente produz, o que os cientistas brasileiros produzem, já é bastante em vista ao investimento que é feito aqui, sem equipamento, sem nada, mas ainda é muito pouco próximo dos outros países porque a gente não tem um incentivo ali para estar desenvolvendo. Então também é uma questão ali a ser pensada, essa questão do desenvolvimento, tanto no âmbito, né, nacional, não trato só do Brasil, mas no âmbito do Estado, né, que eu digo, no âmbito de países, quanto no âmbito pessoal. Você sempre tem que estar desenvolvendo, ali, estar melhorando, né, a sua capacidade de atuação para estar melhorando o seu conhecimento tecnológico para você fazer frente aos outros no mercado, para que você chegue e fale, não, isso aqui só eu faço, eu tenho a expertise disso, e os outros que corram atrás se quiserem vir atrás de mim. Então você que vai ter ali o domínio, né, daquele mercado, o domínio daquele nicho que você vai estar trabalhando. Então esse é um ponto bem importante que você sempre tem que estar buscando ali para estar atuando profissionalmente. É uma questão ali de, de inovação, né, de desenvolvimento científico que é bastante importante para a gente estar trabalhando. Mesma coisa, por exemplo, quando vocês vão para estar tentando aplicar ali para um emprego, por exemplo. Qual que vai ser a diferença quando você chegar lá e falar, não, eu sou engenheiro e eu tenho ali conhecimento, eu tenho expertise nisso, nisso e nisso. Quando o outro cara chegar e falar, eu tenho simplesmente a graduação, o que que vai acontecer? O cara vai contratar você que tem expertise nisso, e nisso e nisso, porque você já trabalhou nisso, você se especializou nisso, você busca conhecimento, você produz, você tenta fazer desenvolvimento científico, você faz pesquisa em determinada área. Então o cara vai olhar, tá, mas você tem um conhecimento aqui que vai agregar mais para minha empresa do que outro cara que ficou estagnado com o conhecimento ali de 20 anos atrás. Então isso também vai ser um ponto diferencial ali para vocês estarem trabalhando, assim como obviamente seria para uma empresa, né? Então uma empresa que tem desenvolvimento tecnológico maior, obviamente vai ter uma capacidade muito maior de estar puxando clientes, né, para o seu lado, para estar desenvolvendo as suas atividades. Então dentro desse contexto aqui, eu vou abrir agora com vocês um artigo científico para mostrar para vocês como que funciona um artigo científico. Então eu vou abrir aqui primeiro um artigo em inglês. Então vamos lá. Por que eu vou abrir em inglês? Porque eu só quero mostrar como que é um artigo. Não necessariamente a gente precisa ler todo ele, mas só para mostrar qual que é o aspecto de um artigo científico. Então, basicamente, um artigo, quando a gente fala um artigo de revista, a gente não está pensando ali numa revista Veja, numa revista super interessante. Nada contra essas revistas, mas elas não são revistas científicas, embora algumas delas tentem se vender assim. Mas isso aqui são revistas científicas, como por exemplo a Material Science, Nanomaterials and Polymers, então uma revista internacional, uma revista bem famosa, que publica artigos que são verificados por vários profissionais relacionados a esse assunto. Então, por exemplo, aqui que o pessoal está trabalhando ali com a capacidade de aplicação de capacidores de LDH em cima ali de um componente nanosférico, as pessoas que estão avaliando se esse artigo está ok, se ele seguiu os parâmetros de método de pesquisa, se ele tem desenvolvimento lógico, se ele é plausível de estar sendo verificado, são pessoas que trabalham exatamente com isso. Então, são uma equipe ali que está verificando esse artigo extremamente especializada. Então, seria como se vocês avaliassem e pensassem num TCC multiplicado por 1000. Então,
para você compilar todas essas informações em um artigo, elas têm que estar muito fechadinhas porque elas vai ser esse artigo vai ser vistoriado por pessoas de rigor tecnológico, de rigor científico muito elevado, pessoas extremamente especialistas naquele assunto. Claro que a gente tem as revistas nacionais, né, que esse rigor é um pouquinho mais abaixo, ainda existe, ainda são relevantes, mas são um pouco mais simples. Mas revistas internacionais, o rigor tecnológico, o rigor científico é lá em cima. Então é muito difícil você conseguir publicar. A maioria dos artigos são recusados, 90% dos artigos são recusados. Então você tem que estar com um trabalho muito fechadinho. E como que isso acontece, então? Então vamos lá, vamos observar aqui como que é um artigo científico. Então aqui a gente tem o título, né, obviamente. Aqui estão os autores que produziram. Quando a gente trabalha em artigos científicos, é extremamente raro ter apenas um autor. Geralmente o que acontece é que são grupos de pesquisadores que se juntam e produzem aquele artigo porque a gente tem que agregar conhecimentos de vários setores. Então são várias pessoas que vão estar atuando naquele artigo. Aqui então a gente consegue identificar nessa parte inicial o resumo do artigo, então para a pessoa que está ali com um pouco menos de tempo, vai lá bater o olho e vai enxergar, o artigo trata disso, beleza, agora isso aqui é relevante para mim, então eu vou ler o artigo completo. Então partindo disso a gente vai para a parte de introdução do artigo, então aqui vai ter uma descrição inicial ali, vai estar falando o contexto em que esse artigo está inserido. Então, se eu estou falando aqui, por exemplo, de LDH, que é um material duplo lamelar que a gente vai estar trabalhando, então, dentro desse conhecimento, dentro desses materiais, o que já se conhece até agora? Então, você vai descrever o que foi pesquisado até agora, por exemplo, com relação a esse material. Então, isso vai estar inserido aqui dentro dessa parte de introdução. Depois vem o que? A parte de resultados e discussão. Então aqui, efetivamente, o que você está trazendo de novo? O que você fez? O que você, por exemplo, foi lá no laboratório e fez? Você vai descrever tudo aqui nessa etapa dessa parte dos resultados e discussão. Então você vai trazer tudo. Eu fiz tais e tais ensaios em tais e tais condições, obtive, por exemplo, esses resultados aqui. E esses resultados eu obtive porque isso, porque isso, porque isso, porque como outro fulaninho lá falou, isso aqui vai acontecer dessa maneira, porque isso, porque isso, porque isso. Então tudo isso aqui vai estar dentro dessa parte de resultados de discussão. Toda a inovação que você vai estar trazendo em um artigo, o seu artigo em si vai estar basicamente aqui nessa etapa de resultados de discussão. Então você vai trazer todas as informações, as imagens, você vai explicar tudo, o porquê que você viu e como que você viu. Então essa é uma etapa extremamente importante, é a parte mais importante ali quando a gente pensa em um artigo científico, essa etapa dos resultados de discussões. Existem algumas revistas que tratam aqui um pouquinho antes dos resultados de discussões a etapa de materiais que foram utilizados, então materiais e métodos. Então ali se tivesse essa separação, depende da revista, você escreveria nessa etapa de materiais e métodos os materiais que você usou literalmente e os métodos que você utilizou, então as normas em que você se baseou, os outros autores em que você se baseou, e nos resultados de discussão você estaria descrevendo basicamente apenas literalmente o resultado que você obteve, mas isso aí vai variar de acordo com cada revista. E por último, então, vocês veem aqui que os resultados de discussões são extremamente importantes. Olha a quantidade, né, de páginas aqui que são só para resultados de discussão. E por último, então, a gente vai ter, penúltimo, na verdade, por penúltimo a gente vai ter a conclusão. Então, basicamente, você verificou ali que você teve todos esses resultados, você verificou, então, você justificou para mim como que você obteve esses resultados e por que isso aqui está tudo plausível, então, beleza, a parte de resultados de discussão está ok. Mas então qual que é a conclusão? Aonde que você chega a partir desses resultados? Então na conclusão você vai fazer uma breve descrição ali, você vai estar mostrando para o mundo científico o porquê basicamente que foi importante você estar obtendo aqueles resultados. Até onde que você chegou, aonde que você avançou cientificamente, vai ser mostrado aqui na sua conclusão. Então a parte da conclusão do artigo também é muito importante para mostrar aonde que você chegou, em que pé que você deixou ali a sua pesquisa. E por fim, então, a gente vai ter aqui a questão das referências, que são parte essencial também do artigo, para estar mostrando que você utilizou realmente referências adequadas, né, para aquele determinado serviço que você vai estar mostrando ali, para aqueles resultados que você vai estar mostrando. Então você vai estar dizendo, como eu utilizei referências aqui, pessoas, né,
que realmente são do meio científico, que realmente têm capacidade científica para estar produzindo, o meu artigo também vai ter relevância. Então, por isso que é bem importante a gente trabalhar bem, né, na seleção aqui das referências. Então, ficou alguma dúvida? Como que a gente lê um artigo, alguma coisa? Vou mostrar um aqui em português também. Então aqui é a mesma coisa, né? Um artigo em português. A revista Matéria é uma revista bem importante aqui no Brasil. Então a gente tem aqui o título do trabalho, os autores, então do trabalho que foi feito aqui também, o resumo, que é um breve resumo, né, do que foi feito, o abstract, então artigos em português geralmente tem o resumo em português e o abstract, que é a tradução para o inglês, caso alguém lá, alguém que não sabe falar português queira ler, né? A gente vai ter também aqui a questão da introdução, então como que é utilizado. Por sinal, esse é um artigo em que eu fiz parte, então também sou autor desse artigo. Então a gente vai ter a parte da introdução aqui do artigo e tudo mais. Vai descrever, né, o que se conhece até agora a partir desse determinado ponto. Aqui, como eu falei para vocês, também está a parte de materiais e métodos, então vai ser descrito todos os materiais que foram utilizados, a metodologia que foi empregada para obter os resultados que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então aqui os ensaios, né, que fazem parte da metodologia, tanto os eletroquímicos quanto os ensaios de caracterização para corrosão e tudo mais. E aqui então os resultados. Então aqui nos resultados são dispostos todas as informações que a gente obteve a partir dos ensaios que foram feitos. Então a gente vai dispondo ali todas as condições de impedância, de resistividade e tudo mais que a gente verificou lá, para estar verificando então as informações ali, e daí a gente vai discutindo junto com a apresentação dos resultados o porquê que esses resultados foram obtidos, o porquê que a gente conseguiu observar essas informações aqui. Então aqui, né, na discussão a gente vai dizendo: ah, eu obtive aqueles resultados porque tal coisa, tal coisa e tal coisa. Então eu vou ler realmente como se estivesse conversando com uma pessoa do meio científico ali, o porquê que eu consegui obter aquelas informações. Então aqui depois vou apresentar as conclusões, né, que é o porquê que é relevante, o que eu trouxe de novo ali para o mundo científico, os agradecimentos, que né, geralmente não faz parte ali, mas pode estar sendo inserido, e a questão da bibliografia, então as referências que eu utilizei para estar compondo aquele trabalho. Então é bem importante, é bem relevante, né, também, como eu já estava falando para vocês, essa questão das referências. Então ficou alguma dúvida, galera? Algum questionamento com relação à leitura de artigos, por exemplo, ou com relação à aula de hoje? Bom, então como quem cala consente, então eu vou passar aqui um trabalho para vocês. Então nesse trabalho vocês vão ter que selecionar um dos artigos que eu deixei lá na pasta para vocês. Então vocês vão entrar lá na pasta dos alunos ECT, vocês vão ver que tem 8 artigos lá. Vocês podem selecionar qualquer um deles, de acordo com as afinidades ali que vocês preferem. Tem vários temas lá que eu selecionei. E vocês vão pegar esse artigo e vocês vão estar fazendo uma descrição para mim. Então vocês vão identificar ali, obviamente, qual artigo que é, né, para eu saber qual artigo que vocês vão estar pegando. E vocês vão fazer basicamente um resumo desse artigo para mim. Vocês vão descrever todo o conhecimento que está disposto ali naquele artigo, como se vocês estivessem explicando para alguma pessoa que não tem conhecimento técnico dessa área. Então vocês vão pegar a informação desse artigo e vão traduzir ela para mim. Vão traduzir da maneira de uma maneira que uma pessoa que não é da área de atuação ali consiga entender aquele artigo. Então não é basicamente pegar e copiar o resumo que já está escrito lá. Quem fizer isso obviamente está errado, né? Mas vocês vão pegar, vão ler o artigo e vão interpretar ele para mim. Vocês podem até fazendo por partes ali. Ah, a parte da introdução. O que a introdução está dizendo para mim? Depois, o que os resultados estão dizendo para mim, que é a parte mais importante. Então foque mais nos resultados. Depois, o que é a conclusão? Então, o que o artigo trouxe de novo para mim? Então, vocês vão fazer essa descrição ali, porque eu quero que vocês consigam interpretar, né, um artigo científico, para que futuramente vocês consigam ler, basicamente, um artigo científico. Então, o que eu sugiro para vocês é que vocês já utilizem lá o modelinho, né, que eu deixei para vocês. Então, o arquivo do Word, que está escrito como modelo lá para vocês, e já utilizem dessa forma. Coloquei aqui para que vocês podem utilizar figuras, né, para estar as figuras do artigo ali, caso vocês sintam necessidade. Então, quem vocês não vão conseguir copiar as figuras, mas tira um print screen. Então, tira um print, cola no Paint, corta a figurinha lá,
e coloca no Word, no trabalhinho de vocês ali, mas vocês não podem usar só para preencher a página, né? Não vou contabilizar as figuras ali, como eu coloquei aqui, vocês têm que escrever pelo menos uma página, então não adianta só colocar duas figuras para encher linguiça ali. Não, quero uma página escrita e pode adicionar figura, então vai lá para uma página e meia, não tem problema nenhum, pode fazer quantas páginas vocês quiserem. Então, vai fazendo dessa forma, vocês podem escolher qualquer um daqueles artigos. Vai valer 300 pontos. Eu quero que vocês me enviem no mesmo e-mail, o igor.noparpg@gmail.com, até a segunda-feira que vem, às 19h15, porque depois eu vou passar outras coisas, então para não misturar com vocês. Então é isso, galera. Ficou alguma dúvida com relação ao trabalho, com relação à aula? Então vou fechar a gravação aqui.